Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast Resenha Marketplace Club, um podcast exclusivo para o universo de marketplace de nicho. E hoje a gente vai falar sobre o nicho de saúde. Muito top esse tema. Eu me chamo Adriano Santos. E eu, Hélio Roots. E temos dois convidados para lá de especiais aqui para falar desse tema que é um tanto polêmico, né? Então vamos aí, Hélio, toca o barco. Hoje a gente está aqui para tirar várias mistificações da cabeça. A gente tem muitos mitos sobre nutrição, sobre a questão do exercício físico, como começar a falar com... Por que não começar a falar com duas pessoas que já estão dentro da área, estão há muito tempo, desenvolvem um trabalho muito bom, muito interessante. E eu vou falar com eles, começando pelas damas, é claro, a Cecília Lopes, que é personal training, especialista na área, e, lógico, o Leandro Nioli. Acertou, hein? Olha aí, que é nutricionista. Parabéns, e vai trazer várias informações aqui. Acertei o nome, né? Acertou, tá de parabéns. Realmente é diferenciado. Toca aqui. Diferenciado. Aí, tá vendo? Tá ótimo, cara. E o nutricionista gosta de cozinhar, né? Então ele tá ali... É um diferencial, hein? O cara manja. Isso é um upgrade? É óbvio, até o prato dá para o cara prescrever, né, meu? Eu prefiro cozinhar do que pedir comida e comer fora. Aí, ó. Isso é um cara diferenciado. É muito top, né, meu? Então vamos começar perguntando um pouco ali pro Leandro, né? Para ele falar um pouco o porquê que ele escolheu a profissão primeiro, né? E o que ele faz hoje aí na internet, na vida pessoal. Como é que tá a sua vida hoje, Leandro? Conta um pouco pra gente. A nutrição me escolheu, eu não a escolhi. Então começou assim, meu contato com a nutrição. 2015, mais ou menos, eu descobri uma doença grave no fígado. É um processo inflamatório dentro das vias biliares, né? Então o fígado, ele secreta bile, que, entre outras coisas, ajuda no processo de digestão de gorduras. Entendi. Eu comecei a ficar fraco, assim, em 2015. Fui fazer um eventual exame de sangue. E algumas enzimas, quando você faz exame de sangue, você tem lá TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, todos aqueles nomes complicados que os leigos não entendem e o médico interpreta. Por exemplo, GGT. GGT, você, dependendo do laboratório, vai estar em torno de 70 o seu limite. Com aquela barrinha lá. O meu estava quase 900. Nossa. Caramba. Eu não sei o que é isso, mas de 70 para 900 eu sei que é bastante. É diferente, né? Em números. Pensa assim, o seu salário é R$70 ao dia. Aí o seu patrão falou, hoje eu vou te dar 700. Ficou contente, mas é o contrário, pensa que é uma doença, né? Então... E aí a médica, ela olhou aquele exame e achou realmente absurdo, queria me internar e tudo. Ali foi um processo porque o hospital não entendia, ninguém compreendia, eles queriam me investigar. Pô, eu não achei legal, até a gente sair correndo do hospital. Falei, não vou ficar trancado aqui não, eu quero me internar e tal. E eu procurei um especialista muito bom e ele sugeriu que poderia ser tal doença. Então nós fizemos alguns exames e era essa doença. Legal. Pô, eu era leigo, então o que vocês... Imagina assim, o fígado ele se regenera. Já ouviram falar disso? Sim. Né? Aí eu falei, pô, meu fígado vai se regenerar, é só um problema ali e tal. Aí eu fiz esse exame que o médico pediu e levamos o resultado, confirmou. A hipótese do diagnóstico confirmou. Chama colangite esclerosante primária. Doença que acomete tipo 1 a cada, não sei se é alguns milhões, então privilegiado. Importante, isso é importante. Aí eu com a minha esposa, a gente sentou, né? E eu sentei assim, falei, não, beleza, doutor, confirmou o prognóstico, aí, o diagnóstico. Aí passa o remédio, né? Que eu vou sair, vou tomar, seguir minha vida. Ele falou, não tem remédio. Eu falei, como assim? É uma doença rara, ele começou a explicar, tal. Eu falei, tá, mas o que faz? Não, é caso de transplante, né? Aí eu pensei, falei, tá bom, como é que eu faço transplante? A gente já pode marcar alguma coisa, né? Não, mas não é fácil assim um transplante. Mas como não é fácil, doutor? Eu posso pegar parentes, né, pra gente fazer alguns testes genéticos, vamos ver se é compatível. O transplante no Brasil, você tem que estar literalmente capengando.
Você tem que estar quase morrendo para você conseguir entrar na fila. Na fila. Pô, e aquilo, foi um baque para mim. E o meu estilo de vida era o estilo de vida da maior parte das pessoas. Sedentário, uma má alimentação, muito trabalho, muito estresse, pouca atividade de lazer, sobrepeso, né? Eu pesava 90 quilos quando eu deveria estar pesando tipo 75. E ali eu tive um choque, porque eu falei, pô, cara, e aí? Eu vou esperar me definhar. E aí você entra no Google, né? Aí você já morre. Famoso entrar no Google. Dá um Google Meu, aí. Dá um Dr. Google. Dr. Google, 2015 já tinha algumas informações. E aí você via relatos assim de pessoas que algumas não conseguiam resistir, morriam, outras faziam um transplante, poderia ter rejeição do órgão, né, que tem muito disso. Eu falei, cara, não acredito. Aí eu fiquei muito ruim, me afastei do trabalho um bom tempo, sabe? Eu entrei, teve um período em que eu fiquei em depressão. Só que, pô, aí uma vez passei em frente a uma livraria, um livro me chamou a atenção, né? Ele tinha um título, eu não vou falar o título porque eu não concordo mais com a teoria daquele médico, então não vou propagá-la, mas assim, é um livro que falava sobre curas naturais e tal. Eu comecei a ler, pô, era um livro assim, mais ou menos 600 páginas, eu li em 2 dias. Nossa. Aquele livro me estimulou a melhorar a alimentação. Eu falei, já tô, né, com o pé quase ali né? Aí, vamos tentar alguma coisa. Eu comecei a melhorar um pouco a alimentação. Então, para uma pessoa que era totalmente desregrada, uma alimentação, era quase todo dia pedido de esfirra, sabe? Não era iFood, mas era direto na pizzaria, era assim, nossa alimentação. E eu comecei a mudar. Então, conforme eu mudei a alimentação, com o tempo, quando eu refiz o primeiro exame, que é uma ressonância magnética do fígado, né, chama colangiorressonância, mostrou um pequeno processo de redução, né, redução do processo inflamatório. Eu falei, epa, aí tá a chave. Pô, é a nutrição. Ali que eu entrei, comecei a faculdade. Eu falei, a nutrição de alguma forma tem a resposta. E ali eu fui, conforme eu entrei na faculdade, eu fui estudando muito sobre processos de doenças autoimunes, e de modo que quando eu fiz o terceiro exame, isso por volta de 2019, se eu não me engano, 2018, não havia processo inflamatório. E as enzimas tinham reduzido bastante, assim, tipo o GGT meu hoje não é zerado, mas ele é tipo um 100, para quem já foi 900. Então, por isso que eu digo, eu não entrei na nutrição, a nutrição entrou na minha vida. E hoje, o estilo de vida que eu tenho saudável é muito em decorrência disso, né? Nutrição, para mim, é uma parada que eu digo assim, qual que é a hashtag da nutrição que você mais acha interessante? Nutrição salva. Muito legal a história, né, cara? Muitos profissionais da saúde, eu acho que a Cecília vai falar até melhor, né, sobre esse tema, procuram a área porque passou por algum trauma, alguma coisa, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, é isso mesmo? Né? Não sei se é o caso da Cecília, né? Então conta aí pra gente, Cecília, você já está há muito tempo na área também, né? Mas não foi pela dor do Leandro não, né? Que você procurou. Nossa, fiquei até chocado com a história dele. Nem sabia essa parte da história dele, não sabia dessa história dele, não. Achei incrível, parabéns pelo processo e pela cura e pela melhora. Felizmente. Graças a Deus e a nutrição, os dois. E a nutrição te salvou, né? A gente vê o quanto que a mudança de hábito ajuda. Atividade física também, tá? Ótimo, perfeito. Obrigado pelo crédito da atividade física. Com certeza. Como representante, embaixador ali, embaixatriz. Exatamente, né, meu? Não fui pela dor para a educação física, e a educação física, eu falei assim, a educação física, eu acho que eu escolhi a educação física desde quando eu nasci, basicamente. Eu acho que eu faço esporte desde do meu primeiro ano de idade. Eu acho que já escolhi a educação física desde sempre. Só que lá atrás as pessoas tinham preconceito, né, com a educação física, né? A educação física sempre foi mal vista pelas pessoas como se fosse uma área que não teria sucesso, uma área que não seria valorizada. Até hoje a gente patina muito ainda, melhorou muito pós-pandemia, mas graças a Deus a gente está engatinhando, mas a gente está ganhando muito espaço aí nesse setor. Mas eu sempre gostei muito do esporte, do ato de se movimentar, do ato de estar com o corpo em movimento de alguma forma. Então eu fiz natação dos 3 aos meus 17 anos. Caramba.
E eu sempre nadei por muito tempo, minha mãe sempre me colocou no esporte desde pequena, então por causa de questões respiratórias, todos esses trâmites que era importante, isso, né? né? Era muito importante, né? Pra parte respiratória, então... Tinha muito isso. E até hoje, né? A gente sabe o quanto que a Bronquite. parte da natação ajuda, né? Na liberação dos brônquios, nessa parte de respiração. Então a minha mãe colocou eu e minha irmã, desde pequenininha, na parte da natação. E depois Legal. eu fui pra dança, o Adriano até brinca que eu dancei axé por um tempo, fui de grupo de dança, depois joguei vôlei pelo Banespa também, e aí eu sempre estava no meio, tudo que era esporte que me chamavam para dançar, para me movimentar, eu estava sempre conectada. E para escolher a educação física, eu tinha esse preconceito, mas partia mais de mim do que da minha família, porque antigamente as pessoas tinham mais preconceito da família. E no meu caso não era preconceito da família, era mais o meu receio de falar para a família que eu ia fazer, mas minha família dava total apoio, porque eles sabiam muito desse meu lado, desse prazer que eu tinha de me movimentar. E aí quando eu escolhi educação física, para mim eu me senti já realizada, porque eu sabia o quanto que o ato do esporte, da atividade física, ajudava as pessoas de alguma forma. E eu falei assim, cara, eu quero levar isso pro mundo. E aí na época eu queria fazer isso com crianças, porque até a minha 7ª série eu era de escola pública, e na escola pública, cara, a gente não tem quase nada na escola pública Tinha um certo preconceito, eu acho que no sentido de hoje o profissional de educação física, ele consegue ter várias áreas de atuação. A maior parte da gente consegue enxergar isso. Sim. E quando eu era criança, que não faz tanto tempo, tá? A gente é jovem. Quando eu era criança, então, tanto os adultos quanto os jovens tinham a expectativa de que o profissional de educação física só podia ser um professor de escola, né? Sim, de dar bola, que te dava uma bola e que você ia pra quadra. Eu acho que talvez por isso que ninguém falou, pô, filho, você vai fazer educação física, era meio como fazer teatro. Né? Você vai lá a gente só compreende até onde a gente enxerga, a gente só enxergava aquilo. Sim. Mas acho que mudou muito hoje. Não, assim, até quando eu entrei na faculdade, eu achei até que eu ia aprender muito da parte do esporte. Eu até falei assim, nossa, beleza, eu vou pra educação física, mas eu também não sabia muito o que eu ia aprender na educação física, porque até a 7ª série, como eu falei assim, eu era da escola pública e eu também só tinha isso. O professor faltava, vamos pra educação física, alguém ainda me dava a bola lá, a gente jogava vôlei, os meninos jogavam futebol, então ficava as meninas no vôlei, os meninos no futebol, e era só isso que a gente tinha na escola. Era e aí verdade. quando eu fui pra faculdade, eu falei, beleza, mas o que será? O que eu vou ter na faculdade? E a minha primeira aula de anatomia, eu falei, caraca, tem anatomia na faculdade? Eu falei, gente, eu vou pra laboratório, vai ter ciência. Que é isso? É um absurdo. Aí na minha cabeça, que absurdo ter que estudar, porque eu achei que era jogar bola também. E o engraçado, assim, porque tô fazendo também pós-graduação em bioquímica nutrição. E assim, eu vejo muito conteúdo de bioquímica, né? Eu gosto muito de bioquímica, embora eu não trabalhe muito isso nas minhas redes sociais, porque é um conteúdo muito denso. O pessoal leigo assim, mas assim, eu gosto de algumas coisas mais complexas de bioquímica, eu adoro. E tem um educador físico, que ele tem um canal no YouTube, que ele é professor de bioquímica, e, cara, é excelente, ele é muito bom. Ele é educador físico, sabe, especializado em fisiologia e bioquímica. Então, eu acho que hoje a imagem que se tem da educação física, ela se ampliou bastante. Muito. Não, a gente... Era até que chegava a ser engraçado, porque nas sextas-feiras a gente estava indo para a biblioteca fazer trabalho e o pessoal de direito estava nos bares bebendo. A gente falava, cara, tinha que ser o inverso, né? Por que a gente está indo para a biblioteca para estudar e a galera tá aqui bebendo? Então todo mundo criticava a área da educação física enquanto a gente estava se matando para estudar. Então a gente estudava muito assim. E aí, até minha mãe falava, onde você vai? Eu falei, cara, tô indo fazer trabalho, tô indo na casa de alguém para montar trabalho prático. Então tinha trabalho prático, mas era trabalho, era apresentação. Então eu falei assim, a faculdade em si, pra mim, eu falei, gente, esquece essa parte de jogar bola, porque o que menos a gente fez foi parte esportiva. Você sabe que vocês me lembraram uma reportagem que eu assisti acho que era aquele... passava na sexta-feira na Globo, que faz tanto tempo que eu não assisto televisão que eu já nem lembro mais. Né? Eu sei que era aquele programa, uma reportagem especial que passava na Globo. E eles falavam sobre... começou assim, né? Uma chamada super legal. 1960, pessoas andando na rua. Vocês veem alguma coisa diferente de hoje? Espera aí um pouquinho. Daí mostrava as pessoas. Daí depois, 1900 e... foi 2000 e pouco. Daí mostrou as pessoas no mesmo lugar.
Qual a diferença que você identificou? Daí as pessoas, olha só o corpo das pessoas como estão diferentes. O que aconteceu no comportamento alimentar das pessoas desde então? É legal. Daí isso. eles estavam falando sobre a questão de como a alimentação estava influenciando no desenvolvimento da população. Tem muitas né? fotos, né, que você consegue comparar. E fora a isso. postura, né? Eu até achei que você ia falar da postura, né? Porque achei que a pessoa tava andando com um celular, com mochila cheia de tecnologia, com fone de ouvido, porque hoje em dia as pessoas estão andando assim, né? Curvada, sim, né? Antigamente curvado. não tinha nada disso. Então as pessoas, elas andavam com a postura mais ereta e fora olhando pra todo mundo, né? Que hoje em dia a pessoa olha pra tela, né? É como se não tivesse ali, né? É como se ela não estivesse ali. Como se não tivesse ali. Por isso que a gente nem enxerga mais o que está ao nosso redor. Achei até que era isso que você está falando, fora a alimentação. Aí entra a parte da composição corporal. E pegando nesse gancho, vocês falaram assim, pô, antigamente a gente só via o profissional de educação física nas escolas. Sim, era o que a gente enxergava. Sim. Só que porque tinha um contexto cultural que permitia ali só. E as pessoas não frequentavam tanto a academia, não era comum. Não. Na verdade não tinha tantas academias, né? E as academias que tinham, as pessoas tinham até preconceito. Quem era o público que ia para as academias? Era a galera maromba, né? Que o pessoal chama hoje de maromba. Preconceito era forte. Era um preconceito forte, muito eu não forte. sabia Se disso você não, cara. virava hoje, se você virasse pra sua avó e falasse pra vó, por que você não tá na academia? Sua avó ia falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Gente, puxar um assunto aqui. Em relação a esse tema. Porque assim, tem aquelas questões dos mitos, né? Por exemplo, na educação física, década de 90, alguns colegas começaram a entrar na musculação e uns tinha uma academia que ela ficava próximo ali do bairro que chamava, era legal o nome, era Muscle Factor. Nossa, Muscle Factor. A fábrica de músculo. Muito legal. E aí eu não ia, porque eu cheguei a falar pra minha mãe, ela, sabe o que ela falou? Você é doido, vai puxar peso, vai cair teu saco. Falava assim, cara. Eu lembro disso, eu lembro, cara. Rendido. Rendido, pode crer. Rendido. E aí, tipo, iam alguns e outros eram proibidos, assim, tipo, adolescente. Não, menino, você não pode, não, você tem 16 Você não vai crescer, anos. você não vai crescer. Você não vai crescer. Você não vai crescer, Não é? E criança, tipo, sabe? Então tinha umas coisas, de fato, tinha um preconceito. Vários. E, pra criança, o recomendado era esporte, só esporte. Mas fica rendido? Jamais. Que isso? E a criança hoje, tem várias crianças hoje fazendo musculação. A partir do momento que a criança enxerga a academia como um espaço que não é mais lúdico, ela pode fazer musculação. Então tem criança hoje de 7 a 8 anos já fazendo musculação. Aí se você olha, hoje o pessoal está criticando, que é absurdo, os pais estão deixando uma criança ir para academia. Se ela tiver com acompanhamento, com um profissional do lado orientando, ela pode tranquilamente fazer a musculação. Ela não vai deixar de crescer. E tem muitos profissionais, tanto médicos, aprovando realmente o desenvolvimento. Pelo contrário, se você pegar e analisar, por exemplo, GH, sim, a gente com a atividade, né, a atividade física estimula um pouco a secreção de GH, é contra-biológico imaginar que a criança não vai crescer. Pelo contrário, eu acho que ela pode se desenvolver até melhor. E fora a parte postural, se ela tiver a parte de consciência corporal, ela vai estar com uma postura muito melhor quando ela crescer. Então você pega hoje os jovens que estão com a postura toda desalinhada lá na frente, você vai ter uns jovens com uma postura, uma consciência corporal muito melhor. Cecília, você observa, sabe uma coisa que eu presto atenção? Como nutricionista, eu gosto muito da área esportiva e tal, e eu observo, a gente julga dentro da nossa cabeça, a gente faz um julgamentozinho, mas é só entre nós. A todo tempo, mas é interno, só um pouco. A gente pode, pô. Você não pode externar, porque eu acho que já vira preconceito, mas a gente faz. E eu acho que não é nenhuma questão de julgar, é uma questão de análise. Análise, gente. Né? Serve pra gente como estudo. O que eu tô falando? É estudo. O que eu tô falando que eu julgo? Eu julgo assim, eu olho os adolescentes de hoje, os adolescentes da minha época, porque a gente era muito ativo. Por mais que eu não fizesse academia, era bola direto, meu. O cara jogava bola o dia inteiro, futebol, né? E os adolescentes de hoje é celular, videogame, Netflix. E o cara ficou muito sedentário. E o que eu percebo, onde eu falo a questão do julgamento? Sim. Tipo, você vê hoje adolescentes, né, que tem um bracinho fininho, não tem musculatura e uma barriga. Já protuberante. Não é?
Total. E isso é o que eu falo de julgamento. Quando eu olho para os coleguinhas da minha época de adolescente, beleza, a gente não tinha uma musculatura definida porque não se alimentava tão bem, não hipertrofiava, né? A gente não tinha tanto recurso para se alimentar, né? Sim, a gente... Hoje em dia as crianças elas têm recurso para se alimentar bem, os pais têm como oferecer uma boa alimentação, Isso, é às diferente. vezes. Lógico, a gente sabe que tem muitas pessoas que passam fome, mas tirando essas pessoas, essa boa parcela assim do Brasil, Sim. a gente sabe que muitos pais poderiam oferecer uma alimentação mais saudável para os adolescentes e crianças, mas eles já não comem bem, porque eles já não fazem a comida, então eles compram muita coisa já pronta, que já vem com um monte então, de... eu vejo uma coisa, tempos atrás eu vi algumas pessoas falando, esses adolescentes de hoje, essa criança de hoje, eu falo, gente, calma aí, mas o adolescente ele não reflete um pouco da família? Será que a culpa é toda dele? Será que ele não está refletindo ou ele está deixando de ser estimulado a fazer isso? Porque o que mais tem hoje são pais protetores. E essa super proteção vem desde não ande descalço na grama, não ande Sim. descalço, não fique sem camisa, não faça isso. Não, tudo bem. Não mexa no fogão. Não mexa Até no porque fogão. os próprios pais não sabem cozinhar. É. Como você vai ensinar o seu filho a fazer um arroz? Pois é. Fazer um arroz, um feijão, legumes. O pai não sabe, às vezes, cortar legumes. Pois é. E assim, parece que está criando dentro de uma bolha, sabe? Daí assim, parece que assim, é como se a gente estivesse criando crianças que, olha, é proibido sofrer, é proibido você viver um mundo real. A bolha está formada. Com certeza, cara. Com certeza. Né? Então, a consequência é a obesidade infantil que a gente vem falando bastante. E vendo muito na internet isso, né? E, cara, tá saindo do controle. Pra mim, isso ver um adolescente, como o Leandro comentou, cara, que não tem a mesma atividade, não faz as mesmas atividades que a gente. Questão de segurança também, a superproteção vem da segurança também, né? De não deixar mais a criança na rua como antes. Acho que tudo vem contribuindo aí pra Então, ter se a gente, assim, na rua a gente já não deixa mais, beleza. Um ponto que a gente já fica com receio de deixar a criança ir pra rua. Aí na escola, os pais já não estimulam a criança a fazer educação física, até porque já mudou também o quadro escolar. Então, hoje no ensino médio, a criança já não tem a obrigatoriedade de fazer educação física. Minha filha falava isso. Já mudou. Ela falava que muitas pessoas ficavam sentadas e não faziam nada. Então ela já tem a questão da escolha. Se o pai, que já não pratica também atividade física, não ser um exemplo para os filhos, como é que ele vai virar para o seu filho e vai falar assim, cara, eu quero que você faça a educação física escolar. Se ele também não faz. Aí fica muito difícil da criança virar para você, cara, você faz. Sim. E qual que é a importância de eu fazer a educação física escolar? Porque lá na frente você vai ter mais saúde. Lá na frente? Que bom. Você tá com saúde, né? Aí já dá aquela olhada, cara, porque a gente sabe que nossos filhos hoje, eles mais afrontam do que outra coisa. Eles questionam muito. E se a gente não tiver com uma resposta na ponta da língua para responder à altura do que eles têm para nos questionar, é mais fácil os pais fazerem o que eles estão fazendo hoje. Entrega a cartinha, tudo bem, vai lá na escola e fala que você não vai fazer a educação física escolar. Porque as meninas estão hoje com aquelas unhas gigantescas, não vai dar pra pegar uma bola hoje. Como é que você vai jogar fora com aquelas unhas já de gel? As meninas estão com cílios enormes, não dá pra suar. Então quando faz manutenção não pode suar. Pra não borrar a maquiagem. Não pode pra desmanchar o nem tinha cabelo. pensado nisso. Não, hoje em dia é isso. Nem tinha pensado. Até quando eu brinquei que eu falei assim que eu desisti de ir pra área escolar, foi porque eu não estava preparada a ir pra área escolar, porque eu sabia que eu não ia estar pronta pra esses debates. Depois vai ficar ruim pra fazer as fotos pra pôr no TikTok no intervalo, né? Não vai dar suado, pra não vai dar pra fazer essas resenhas com as amigas, não dá pra fazer as dancinhas do TikTok. E não dá pra todo mundo ter educação física na última aula, senão só vai ter uma sala, né? Então... Não, mas é assim, a minha escolha depois, quando eu terminei a faculdade, que eu tinha que decidir se realmente ia pra área escolar ou se ia pro fitness. E no meio do caminho eu já falei assim, puxa, eu acho que eu não vou estar preparada quando terminar a faculdade, porque com 21 anos que eu ia acabar a faculdade, de ir pra área escolar, porque eu falei assim, eu vou estar com 21, o ensino médio vai ter 18 para 17 anos. A minha idade pra deles vai ser muito pouca, então como é que eu vou virar pra menina de 17 anos, cara, você dane suas unhas, arranca essas unhas e vai jogar bola. Cara, eu não tava preparada pra isso. Até porque a menina ia olhar pra mim e vai falar assim, você não entende, né, professora? Você Podia ter uma falta de autoridade, né? Eu ficava com esse receio do debate com o aluno. E não tá pronta realmente. A gente até tinha aula realmente pra saber argumentar quais as formas de se preparar ali na frente do aluno nesse formato. Mas eu acho que é muito preocupante essa situação que nós vivemos hoje em relação a sobrepeso e obesidade também infantil. Ela faz parte de um conjunto de fatores que não é só uma coisa, sabe?
é um conjunto muito grande, então é um comportamento que vem dos pais, é a correria do dia a dia, é o estresse, às vezes a falta de tempo que os pais têm para cozinhar. Sim. Cozinhar dá trabalho. Dá. Cozinhar saudável dá um pouco mais de trabalho, sim. Acho que dá o dobro de trabalho. Viu? Eu sei que é romântico dizer assim, não, vamos cozinhar, mas cozinhe mais saudável. Mas às vezes tem pessoas que não têm tempo. Então o cara chega em casa, faz um arroz e um hambúrguer, que ele comprou aquele hambúrguer de caixinha. Sim. Se fizer prático, arroz, né? Se não passar, é já trazer de casa já o fast food. Não, já digo assim, já quando vai preparado. cozinhar em casa, tipo na pressa, entende? É. Porque, por exemplo, eu faço um prato, assim, que eu considero um prato muito saudável, que é um apanhado de legumes, que eles são cozidos no vapor. Eu cozinho eles no vapor, depois eu faço um tempero com alho, com cebola, e jogo por cima, põe um pouquinho de bacon ali, eu seco o bacon, aí eu jogo com azeite, põe uma proteína em cima. Pô, ficou uma maravilha, só que é mais ou menos 1h30 para fazer entre começar e se alimentar. Sim. E aí as pessoas Pra às comer em vezes não 5 têm minutos, tempo. né? Pra comer tão rápido. Então às vezes não tem esse tempo, né? E aí entra pro iFood, vai pedir iFood, vai ligar na pizzaria, esfirra. Você sabe que as sociedades, elas se desenvolvem a partir de rituais, né? Existem vários rituais. Quando você nasce, existia um ritual de, olha, um ano depois... Porque a festa de primeiro ano é uma das mais importantes, porque é quando você vai apresentar para a sociedade. A de 15 anos, por quê? Porque é quando a menina passa para a puberdade. Eu estava conversando com a namorada, falei assim, olha, hoje eu tenho uma filha de 16 anos, falei assim, eu faço questão de cozinhar com a minha filha porque é um ritual. Ela falou assim, como assim um ritual? Quando você está é um ritual de passagem de conhecimento, de comportamento. E eu vejo que os rituais estão se perdendo na sociedade. Como assim você não tem tempo para sentar e cozinhar com o seu filho? Se você enxergar a alimentação, fazer aquilo como algo penoso para você, de fato você não vai conseguir ter uma alimentação boa. É lógico, existem as opções das marmitinhas hoje, porque nem todo mundo tem tempo. Sim, que ajuda muito, a marmitinha Ajuda muito, então essa é uma muito opção. A pessoa Sim. não pode cozinhar para fazer uma alimentação que talvez ela não tenha tempo. Então, poxa, não liga na pizzaria, sabe? Entra em contato com alguma pessoa que faz essas marmitinhas. É uma opção para quem não pode cozinhar. Ainda ajuda uma pessoa. Ajuda, porque você dá emprego. E não é caro, né? E não é caro. Não, se sai mais for caro do avaliar, que uma não. refeição. Sai mais Agora, caro. e outro problema que eu vejo de pessoas em relação à alimentação é você deixar para se preocupar com o que você vai jantar às 7h30 da noite ou às 8h, quando bateu a fome. Poxa, aí você não vai ter pique para fazer nem um ovo frito, amigão. Você vai sentar, Na hora que começou a abrir no tremer ali, iFood o que eu vou comer? e pedir o mais rápido. Se você ligar e falar, mas quanto tempo? Não, 20 não. Vou ligar nessa aqui que é 10 minutos, entendeu? Isso mesmo. Então a gente tem que planejar. A boa alimentação, o estilo de vida, uma alimentação saudável, ela vem também do teu planejamento. Você planeja, sabe? Eu preciso pensar no meu jantar na hora do almoço. Se deixar para pensar na hora que está com fome, já foi. Você vai pedir o que é mais rápido. Com certeza. Essa questão do planejamento. E a galera aí que é da área fitness, né? Aproveitando para falar do nosso patrocinador. Tá? Hoje o nosso patrocinador está vestindo o podcast Aerodry. Tá? Essas camisetinhas, né? O Hélio que agora emagreceu quantos quilos? 20 quilos. 20 quilos, já está Olha usando só. a versão Marinho G. Já baixou a numeração, né? Baixou, antes era extra GG, agora é só G. O patrocinador vai até gostar, porque usa menos tecido, né? Menos gasto. Essa foi legal essa daí, né? O patrocinador vai gostar, né, meu cara? E a gente aqui, que cor é que é essa aqui? Nudes, é isso? Que nudes? 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 Qual que é a cor? Nude. Cor nude. Nude! Chama nude? Nude, Então, ó, que nudes. a cor nude super confortável, tá, galera? Ó, eu que vesti aqui tá bem legal, né, meu? Ó, a do Evandro é uma branquinha ali, Luque ó. Evandro, Jesus. Ó, do Leandro, cara. Parabéns! Meu Deus do céu. Eu acertei o Quem nome. acertou Eu o acertei o sobrenome. nome. Leandro Nioli. E olha. Aí tá certo. Mas é parecido. Parecido. Aerodry, cor branca. Qual que é a malha, Cecília? Você que faz os merchan aí pra galera. Fit. Dry Fit, ó. Maninha super leve, tá? Então não compre roupa pra treinar, compre Aerodry. Ah,
que merchan top. Vamos. É poliamida? É de dry fit mesmo. O tecido é dry fit. Chama dry fit. Dry fit, né? Na verdade, a Aerodry ele explicou, né, que é não é uma marca, assim, é um tecido, né? É um tipo de tecido. É um né? tipo de tecido. Faz muita diferença o tecido na hora que... Assim, Do já treino. que a gente está entrando nesse papo de roupa, eu vejo que hoje as pessoas se vestem para ir para academia de uma maneira muito específica. A gente já olha assim, não, aquela pessoa vai para academia. Na É verdade, muito hoje interessante. as roupas, até agora falando do patrocinador da Aerodry, eles Sim. estão vestindo as pessoas nem só para ir treinar. Eles estão montando looks para que as pessoas possam, por exemplo, ir trabalhar e sair do trabalho e já não ter aquela desculpa de não vou treinar hoje porque eu tenho que arrumar também a mala para ir treinar. Então eles estão fazendo looks para que a pessoa possa trabalhar e ir treinar também com aquela mesma roupa. Então agora o que eles estão pensando é tendências. Então hoje, por exemplo, a cor que eu tô hoje, eu tô usando o cropped deles, que é uma cor nude, com uma saia. É uma blusa para treino, é um cropped dry fit. Se eu fosse pensar que seria uma roupa só para treino, eu teria que estar com uma leg, eu teria que estar com shorts. Mas hoje eu fiz a combinação com uma saia e combinou super. Então, hoje as tendências das roupas e das marcas, né, de roupas de ginásticas é isso. Fazer combinações que a pessoa consiga colocar aquela cor e ela possa ir pro trabalho e dali mesmo ela já passa na academia. Então, hoje na minha mala eu teria menos peças. Eu não teria que me preocupar, qual a camiseta que eu vou ter que estar hoje? Não, já estou pronto. Então, seria uma peça a menos para eu me preocupar de, não tá na minha mala. Então, mas com certeza faz diferença no treino o tipo de roupa que a gente vai usar. Porque quanto mais confortável a roupa que eu vou usar para o treino, melhor vai ser o rendimento. Porque se eu estiver treinando com uma calça jeans, eu não consigo fazer um agachamento com qualidade, vai atrapalhar no meu desempenho. Até por isso que muitas academias nem deixam a pessoa entrar. Por que não pode entrar com uma bermuda jeans, por exemplo? Fazer a execução? Isso, por que algumas academias proíbem? De fazer o exercício? Entrar pode, né? Só que você tem que se trocar. Não, tem academia que não deixa você treinar com uma bermuda jeans, por exemplo. Uma que, dependendo do material da calça jeans, até estraga o estofado, né? Tem pessoas que, dependendo do zíper, de botão... Tiver um botãozinho, né? Rasga mesmo, porque eu fui coordenadora de academia, né? Então, falando um pouquinho do meu histórico, eu fui coordenadora de academia. Então, tem botão que rasga. Então, a gente nem poderia permitir que a pessoa fizesse o movimento. E outra que, dependendo do exercício que você vai fazer, o material, essa bermuda, ela segura você no exercício. Então vai te prejudicar no seu desempenho. E o risco de você se lesionar vai ser muito grande. E não pelo exercício, mas pelo material da roupa que você está utilizando. Entendi. Então vai te prejudicar no seu desempenho, você não vai conseguir treinar da mesma forma e até o processo de transpiração também vai ser extremamente prejudicado. Porque não é um material feito para te ajudar e favorecer a transpiração rápida. Os materiais de dry fit, sim, ele absorve o suor e já evapora rápido. Esses daqui não. Ele absorve o suor e retém na roupa. Então a roupa fica mais pesada. Você vai treinar, você vai fazer uma corrida, você vai sentir que essa roupa ela fica algodão. O suor fica na roupa e você sente muito mais pesado no final do treino. Então o dry fit ele já veio realmente para favorecer essa troca de evaporação mesmo. A Aerodry puro dry fit, recomendado para quem gosta de treinar, cuidar da saúde. E agora, a Cecília falou, né, que você pode até virar um look, vai acordar de manhã, vai trabalhar. Veste a roupa e já deixa pronto pra não ter aquela desculpinha, né, cara? Que o cara fala, vou até em casa me trocar, não vou ter coragem de ir pra academia agora. É que você chega em casa, você vê o sofazão lá, né? Você vê o sofá. Ele falou assim, tem pessoas que você vê e sabe que vai pra academia. Quem me vendo pra academia pensa que eu tô indo dormir. Ela é pijama. Pra quem frequenta muito a academia, a pessoa que ela mais tem no armário é a roupa de academia. Eu sou aquele cara que eu vou com a camiseta às vezes que eu dormi. Ô, Dentro, cara, tudo é roupa de academia, então? Sem separação. A pior bermuda. Que às vezes a gente vai treinar, tem uns caras meio sem noção, né, meu? Que parece realmente tá vestido com... Parece um palhaço, sei lá, meu. Uma roupa colorida, um monte de coisa. Nossa, umas meias que vem até o joelho. Tem agora pessoal que se troca, tipo... A mulher eu já acho que a gente tá acostumado, mas hoje tem muito essa questão do cara... mudar os looks. Eu sou aquele cara mais da antiga, assim, sabe? Que você no básico. Pensa que você só falta a touquinha de dormir junto, né? Aquela camiseta bem surrada, né? Com aquela mancha de cândida. Mas assim, tem muitas pessoas que ela tem que ter aquela rotina, né? A rotina de ter que estar com o seu materialzinho, assim. Então a pessoa para ir treinar, ela tem que ter algo, tipo, eu montei a minha mala, então hoje eu tenho que ir, porque eu já montei a blusa que vai combinar com
com a calça, que vai combinar com o tênis. E, Abre então eu vou ter abre que a passar colinha, na academia porque tá tudo já sistematizado. Não, eu admiro quem tem essa disciplina. pegada, né? né? O meu é falta de disciplina, não tenho muito saco mesmo. Não, mas eu acho que Show de assim, bola. você já tem o hábito de treinar e pra você é algo natural o treino. Tem pessoas que se não tiver essa rotina, Ah, sim. esse ato de montar ali, é que nem a alimentação. Você falou que se ela... Tem gente que se não sentar, montar ali, se fazer o planejamento, a pessoa nem vai conseguir começar a cozinhar. Não, tanto que eu não faço muito foto de treino, porque é sempre, às vezes, com uma meia preta, velho. Às vezes eu faço... Pelo menos não é furada, né? Olha, pô, deixa eu fazer. Cara. Às vezes tem mancha de cândida, sabe? Tipo, mano, vou pôr isso aqui, né, meu, no Instagram. Porque Instagram é só o pessoal... Falar assim, ô fulana, você tá vendo lá, cara, o Leandro lá, o que tá acontecendo com ele na academia? Dá um toque pra ele lá, cara, ele tá postando lá, não tá legal. Mas eu acho muito legal quando a pessoa é muito desencanada com roupa. Porque assim, tem muitas pessoas que deixam de praticar atividade física preocupada com a roupa que ela tá. Ah, sim. Não dá, né? Se ela não tem, sim. ela não vai. né? Ela Meu, tem aluno que às vezes tem conhecido nosso que fala assim, eu não vou treinar ainda porque eu não tenho roupa pra treinar. Eu falo, cara, como não tem roupa pra Agora, um treinar? detalhe, eu sou limpinho, cheiroso, sempre tomado banho. Então, se você tiver essa Uma regra coisa é a 1, já roupa tá de bom. dormir, outra coisa é o cara que vai, né? Que vai com a roupa de Coisa- dormir, tendo saído da cama sem ao menos não ter escovado os dentes. Não Aí estão é difícil. associados isso, não deve estar, né? Tipo, Estou simples, mas Às vezes você limpinho falou e ali, o cara cheiroso. só sai com a roupa. Imagina um cara desde de manhã trabalhando, ele vai pra academia já suado com a mesma roupa. Gente, pelo amor de Deus, gente, olha. Passa vamos no banho, pro passa kit, lá kit no básico, banheiro, gente, né? olha. Desodorante, escovar os dentes, porque, cara, ninguém merece. Gente, vai ajudar a pessoa no supino, a pessoa bafora aquele ar, assim, cara. vai ganhar É muita insalubridade. sacanagem com o profissional de educação física que tá te ajudando ali no supino. Gente, eu vou falar pelos meus colegas de profissão, gente. Você vai ajudar a pessoa no supino, a pessoa dá aquela baforada na sua cara, você quase desmaia junto. Você nem quer ajudar a pessoa no supino, mas você quer jogar a barra na cara da pessoa. E o chulé, e o chulé, e o E chulé. pode ser o inverso também, né? Pode ser o treinador com bafo e o cara embaixo do supino, né, meu? O Olha, cara vou tá dizer que eu já treinando. tive que resolver essa parada também, viu? Aí tem gente que Eu- fica com o salário das máscaras. E o chulé, meu, e o Eu chulé acho que a que a melhor galera... fase foi a parte da pandemia, que a pessoa teve que E morrer com o seu acabaram, próprio exatamente. Imagina hálito. o quanto de gente que não ia sem escovar os dentes. Falou, tem máscara agora, nem escova. Vocês falaram de duas coisas aqui que foram rotinas, né? Uma das dicas que funcionou muito bem pra mim foi o seguinte. Uma foi do Drauzio Varela, que assim, apesar de ser médico, ele falou, cara, eu sei que se eu levantar de manhã, for para pré-treino, aquelas coisas, eu não vou fazer. O que eu faço? Eu levanto e vou correr. Eu bebo água e vou fazer meu exercício. Mas ele só corre. Treino em jejum. Ele treina em jejum. Beleza. Até hoje eu faço só isso. E uma outra coisa que fez muita diferença foi deixar a roupa separada. Eu deixava já a roupa assim, olha, aqui tá o tênis, já com a meia, já tá a bermuda, a camisa, tá tudo aqui. Até a música, na época era música, hoje é podcast. Hoje até o podcast eu já baixo antes. Então eu levanto, tomo água, coloco minha roupa e vou. E assim, eu demoro 10, no máximo 15 minutos para fazer isso. Então Porque eu você já já se vou. planejou. Porque Perfeito. se eu demorar muito, não vai. E foi com essa técnica que você perdeu 20 quilos? Só Não, olha, perfeito. Mas porque assim, pensa, se ele tivesse que acordar, você tá indo treinar que horas? às 5h30. Imagina, se ele tivesse que acordar pra separar a roupa ainda, você teria que acordar que horas? Ixi, acordar o mesmo horário para depois, eu ia sair umas 6h30, cara. Você já teria perdido meia hora da atividade. Teria. Mas, ô, E Cecília, talvez até desistido de ir. E o caso dele que treina em jejum é melhor para queima de gordura? Agora vamos falar com o nutricionista, né? Mas calma aí. Boa. Agora vamos inverter. Ô, Leandro, e aí? Porque ele né, treina em Pergunta aí pro jejum. Leandro. Leandro, Jejum. Por que você Inclu- treina em jejum? Eu me habituei a não comer nada de manhã antes de ir. Eu me sentia mais pesado, na verdade. E eu falei assim, cara, eu tô muito pesado. Eu sentia isso daí. Você Daí sente quando- melhor sem comer. Nossa, Leandro, e muito você, melhor. você Leve, vai você ajudar vai fazer- bastante a gente agora, porque eu não consigo treinar sem comer alguma coisa. Olha aí, consegue. são dois 10 casos minutos eu vou Mas desmaiar. que horas diferentes. você treina? Oposto. Eu treino à noite. Ah, tá Treina à vendo? noite. Treino à noite. Eu não consigo de manhã sair em jejum, cara. Não consigo pra treinar. Deve ser uma pergunta que te fazem muito também, Muito. né? Até porque eu já Qual desmaiei que é, algumas pessoas. assim, Leandro, qual que é no teu ponto de vista, depois eu quero ouvir o ponto de vista da Cecília em relação a esse tema, cara. O que é recomendável, né, você treinar em jejum ou não? Assim, as pessoas perguntam, treino em jejum, aeróbico em jejum, né? Tem o médico Paulo Musi, ele faz o aeróbico dele lá em jejum, mas pode fazer também porque o Paulo Musi faz. Queima mais
né? Acelera o gasto calórico, queima de gordura, metabolismo. Assim, os estudos não mostram isso. Tá? Então isso é um mito. Né? Acelerar o metabolismo, o gasto calórico, ele é um conjunto de outros fatores. Certo. E aí fica no equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Se você se sente bem, treina, porque também não tem benefício nem prejuízo. Tá. Né? Então, ele se sente bem. Por que eu perguntei para ele? Por exemplo, se ele fosse meu paciente, ele ia chegar, ele ia falar, o que você recomenda? Eu ia perguntar para ele, já treinou em jejum alguma vez? Já treinei, se sentiu bem? Me senti. Teve hipoglicemia, fraqueza? Não teve. Então pode continuar. Porque quando você está em jejum, vamos supor o cara está 8 horas em jejum, ele foi dormir meia-noite, acordou às 8 da manhã, dificilmente ele vai ter hipoglicemia do ponto de vista fisiológico, Tá. porque ele já passou por um período onde o fígado dele estabilizou a glicemia. A gente tem essa questão, e vai existir um momento ali onde o fígado vai controlar a sua glicemia. Isso também varia muito do que a pessoa se alimentou antes a sua última refeição. Não vou falar para você fazer esse teste, mas pessoas que às vezes não se habituam a fazer uma atividade física em jejum, elas podem ter consumido na alimentação anterior muito carboidrato de alto índice glicêmico. Então vamos supor, você meteu uma macarronada às 11 da noite e foi deitar. Quando for às 7 da manhã, provavelmente você vai levantar com muita fome. Porque qual foi o processo fisiológico que aconteceu? Ingeriu um carboidrato que ele rapidamente entrou na sua corrente sanguínea, se transformou em glicose, elevou o açúcar que está circulando na sua corrente sanguínea, o corpo percebe que deu um pico de glicemia aqui, o pâncreas vai lá e secreta a insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que vai ter que pegar esse açúcar que está circulando em excesso na sua corrente sanguínea, porque o açúcar circulando em excesso é deletério, é perigoso. Esse é o risco da diabetes, por exemplo. Então você não pode ter níveis elevados de açúcar circulando. A insulina vai lá, sinaliza nas células, principalmente musculares, para que esse açúcar entre. Aí ela vai estabilizar. Só que como você tinha muito, você comeu uma macarronada gigante à noite, última refeição, você secretou também muita insulina para dar conta. Então vamos supor aqui, se você jogar um balde de água no chão, você vai precisar de 4 panos para enxugar. Se eu jogar 3 baldes, proporcionalmente você vai ter que subir. A insulina é a mesma coisa. Quanto mais açúcar você tem rapidamente circulando na corrente sanguínea, mais insulina secreta. E quanto mais insulina você tem, mais rápido ela vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea. Legal. E aí é onde entra a questão da hipoglicemia. De repente, 2 horas depois, 3 horas que você já comeu e você está dormindo, vai existir um processo de hipoglicemia, porque você consumiu muito carboidrato. E aí quando você acordar, você não está naquele pique. E geralmente acontece muito. É até interessante você falar para as pessoas que gostariam de treinar em jejum, fazer uma refeição que não tem alto índice glicêmico. O que pode ser? Então, por exemplo, um arroz integral com feijão, bastante proteína, uma salada, Sim. aquele básico que sempre dá certo, né? Se você fizer isso, você aumenta a chance de conseguir treinar em jejum. Com mais eficiência. Né? Ah, mas eu fiz isso, Leandro, mesmo assim eu ainda me sinto fraco. Então, aí é o seu organismo. Então, não treine em jejum. E mesmo se eu treinar de manhã, eu passo mal. E fazendo a última refeição, eu prefiro comer, que eu vou treinar com mais eficiência. Você não conseguiu se adaptar? Não. Acontece Não. mesmo. Né? Show de O bola. Mesmo, organismo é multifatorial. Né? Mas aí você se sente bem. E você não fez isso pensando em resultado. Não. Você fez isso realmente porque você criou uma rotina pra você. Sim. E deu certo. Deu certo, super certo. Então, quando alguém te perguntar o que você faz de manhã, cuidado só pra não falar que você treina sem comer nada, pra pessoa não achar que o que fez você ter resultado, porque a primeira coisa que a pessoa vai falar, descobriu o segredo. É isso você mesmo. treina sem comer, por isso que você descobri. emagreceu. Agora ficou tudo mais claro. Aí a pessoa já associa com o jejum. Quando você passa por um processo de emagrecimento, acho que a Cecília também já teve sobrepeso, né, Cecília? Sim. As pessoas sempre vêm para você e perguntam assim, o que você fez? Me dá a receita. Como se fosse, dá um papel que eu vou escrever. Segura nesse assunto aí, Leandro, que a gente vai dar uma pausa rapidinho, tá? E vamos voltar nesse assunto aí, cara. Tema emagrecimento, que é bem bacana pra gente destrinchar, tá?
Então, beleza, dando continuidade ao tema treino em jejum, certo? E a gente vai abrir aqui para o professor Leandro, professor não, né? Nutricionista. Mas, e a Cecília que estava falando. Complementa o tema para enriquecer. Vai falar sobre o ponto de vista dela, né? Da Cecília, é isso aí. Vai lá, Cecília. Vamos ver o ponto de vista agora da treinadora. Da treinadora do treino em jejum. Bom, não, é que o Hélio tava comentando que você treina em jejum e pra você se sentiu bem. Isso daí eu acho incrível, porque exatamente. Você não foi treinar em jejum porque você viu que estão recomendando, você não caiu nesse mito balela de que você vai emagrecer mais. Foi simplesmente porque foi um gatilho, assim, ó, eu desperto e vou. Ótimo. Foi isso. Eu vou, pá, go horse, sabe? Pá. Perfeito, porque o que muitas pessoas estão fazendo agora, que muitos alunos estão vindo, e o pior, estão vindo sem avisar o profissional que tá atendendo ele, é que, tô vendo que a galera tá treinando em jejum e ficticiamente estão tendo resultado, mas, galera, sem pensar que muitos que estão tendo resultado tomam muitas outras coisas por trás e que não falam. E tá tudo certo, se elas querem tomar, faz parte, é da vida, cada um tem suas escolhas. E a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que ter noção de quem a gente está acompanhando, quem a gente está assistindo e o que ela também toma. Então não dá pra gente acreditar que só o jejum é o que está fazendo com que a pessoa tá com aquele corpo Esse é o tanto polêmico, né? definido. Esse é o grande problema, né? Porque às vezes, eu acho que é muito legal a gente se inspirar nas pessoas. As redes sociais trazem essa possibilidade de você se inspirar e é muito bacana. Sim. Todo mundo se inspira, né? Sim, sim. Eu acho que eu me inspiro em algumas pessoas, cada um de vocês também. Só que quando a gente fala de performance física, a gente realmente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a pessoa que está comunicando do outro lado está sendo sincera, né? Sim. Então, às vezes, você vê um monstro de 120 quilos e 6% de gordura corporal treinando em jejum, e você fala, porra, eu vou ficar assim. Mas tem todo um conjunto por trás, né? Então, eu sempre digo assim, a gente tem que usar as pessoas como inspiração, mas não como um modelo para você. Porque, às vezes, o que dá certo para ela não vai dar para você. Claro, perfeito. Às vezes, o que ela faz, eu não faço. E a rotina dela não se encaixa na sua. Rotina, genética. Perfeito. Né? A genética da pessoa já tira 80% de tudo. Nossa, e não dá pra gente comparar o palco da pessoa com com seus bastidores. Uma coisa, a pessoa estava nos bastidores, ela começou de repente levantando 3, 4 quilos, ela começou fazendo caminhada, ela começou indo 3 vezes por semana. E acho que isso é importante também, né, Cecília? Tá 5 anos ela treina, às vezes, isso. já faz 20 anos que ela treina. Aí a pessoa vai começar a treinar agora, que às vezes ela já tá com 35, 40 anos, e ela já quer ter aquele resultado que aquela pessoa adquiriu depois de 20 anos treinando. Cecília. Hoje a pessoa me pergunta, com quantos anos você começou a treinar? Cara, eu comecei a treinar com 17 anos a musculação. Mas como eu falei lá no começo, eu comecei a fazer esporte com 3 anos de idade. E mesmo sendo aeróbio, que era natação, fez toda a diferença na minha consciência corporal, no meu condicionamento físico, na minha resistência. Então, envolve um monte de fatores a parte esportiva. Então eu não vou começar agora? Não, gente. A gente precisa começar agora, porque a gente está vendo muitas pessoas doentes, muita pessoa com vários problemas de saúde. E não é o jejum que está salvando o mundo. Não é jejum, não é você passar fome, porque muitas pessoas estão deixando de praticar atividade física achando que tem que ficar sem comer. E aí, às vezes a pessoa, como o Leandro falou assim, às vezes a pessoa gosta de comer de manhã porque o organismo dela tem fome de manhã, porque depende da última refeição dela, e aí ela deixa de praticar atividade física porque ela fala, mas se eu tiver que treinar sem comer, eu vou desmaiar. E é óbvio, eu também vou desmaiar se eu tiver que treinar sem comer, e eu nem treino sem comer. Porque se eu tiver que treinar de manhãzinha, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo para ter que comer. Então o que eu faço? Prefiro treinar em outro horário. E uma pessoa saudável também responde diferente. Eu, por exemplo, agora nós estamos no horário que está começando a dar fome, né? Se eu for para uma academia agora, eu já fiz muito esse teste. Dá uma hipoglicemia no começo, mas o organismo compensa, o fígado compensa, né? Porque o organismo começa a ter hipoglicemia, uma pessoa saudável, o fígado percebe, o hipotálamo vai, comunica, do fígado vai, faz a neoglicogênese, manda a glicose para a corrente sanguínea e estabiliza. Só que uma pessoa que está com sobrepeso, sedentária, se alimentando mal,
o funcionamento fisiológico dela não é otimizado. Sim. Até porque às vezes a última refeição dela glicê- foi um salgadinho. A eficiência insulínica dela não é a mesma. Com Ela às vezes certeza. tem uma resistência à insulina. Então, por isso que é sempre importante, assim, observe como o seu corpo reage. Né? Uma pessoa que está começando hoje mudar o seu estilo de vida, fazer uma atividade física, se ela se comparar daqui 6 meses, ela vai ver que aqui com 6 meses ela vai estar mais otimizada. Daqui 1 ano, melhor ainda. Melhor Né? ainda. Então, o começo ele tem que ser com muita cautela. Tanto em relação aos exercícios, né, Cecília? Pô, vai devagar, você está começando Sim, agora. começa com 1 quilo. As pessoas Queira começar com sabe, 20. você não vai tirar o atraso de 6 anos de sedentarismo com uma semana de academia. É isso mesmo. Não é? Com um dia, né? O problema é que no primeiro dia a pessoa já quer recuperar o que ela deixou de não. fazer durante 20 anos. Olha, aconteceu comigo quando eu era... Poxa, eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos 19, isso vai fazer pouco tempo, uns 5 anos só. E aí eu treinando, eu fui primeira vez na academia, e tipo, ninguém tinha noção de nada. Aí eu vi os caras treinando, então, peito, né? Máquina. Pack deck, né? Pack deck, era o famoso pack deck. Na máquina, né? Não era nem supino, porque o iniciante não faz muito supino. Nos livres, né? não faz os livre, é não mais faz livre, é máquina. mais máquina. Só que eu vi os caras assim, os caras chegavam lá com a pinça, pau, colocava tudo. Aí eu olhei e falei, Vou arrebentar. coloquei lá semelhante. Pô, e consegui, meu. Fiz 3 de 10. Nossa, falei esses. Eu levantei a mesma coisa que os caras. No dia seguinte, Não levantava o quem braço. disse que eu consegui trabalhar? Fora o risco de febre. Eu não febre, dava passava- tchau. Foram 3 dias de Dorflex assim. Então tem que tomar cuidado, porque se a Inflamação, pessoa inflamação. processo inflamatório, Processo inflamatório. lesão muscular. Nossa. Se você está começando agora e se lesiona, aí, ó, por exemplo, o cara está no pique. Agora eu vou começar, Cecília. Estou empolgado. Ó, pode montar um plano para mim, que você ser o melhor aluno. Vou passar aqui no nosso Hélio nutricionista. Hélio, dieta. Tô no foco, Hélio. Arrisca. Beleza, é o Hélio, meu, faz um atendimento pro cara, monta aquela Naquela dieta dieta bacana. top. A Cecília, o treinamento assim. Só que ela só vai prescrevendo, porque quando você tem o personal do lado, né? Esse é o privilégio que quem pode ter. Pô, o personal não vai deixar você pegar pesado. Mas ela só montou a dieta para mim, eu contratei o plano da dieta. E o cara vai e quer tirar o atraso dele de 10 anos de sedentarismo em um dia. O que acontece? No dia seguinte ele não levanta o braço, que era o meu caso. Isso te desestimula psicologicamente, faz com que você desanime. Pelo menos por 3, 4 dias você vai estar tão dolorido que você não vai querer ir para academia. E esse tempo que você deixou de ir para academia treinar outros agrupamentos musculares é o suficiente para te desanimar e te levar para aquele estágio que você estava antes. Aí você já não vai fazer a dieta, não vai para academia. Então é muito importante isso, porque o treino errado, a lesão, é um caminho para te desmotivar. Sim, e às vezes não é nem pelo mau atendimento, porque hoje as pessoas deixam de treinar pelo mau atendimento, porque às vezes o próprio profissional acaba machucando o aluno. Porque Até isso o também. aluno, é porque o aluno, que nem você falou, chega motivado. Tem muito aluno que chega pro professor, cara, eu tô motivado, eu quero treinar, eu quero, me arrebenta, hoje eu vim eu quero começar a treinar, mas eu quero sair daqui arrebentado. Aí beleza, aí tem muito professor que escuta literalmente o que o aluno pede. Leva Porque a a gente sério. fica empolgado quando o aluno chega assim. Leva a A sério. gente fica feliz, a gente fala, nossa, Agora top, é sim. aquele aluno que a gente ama. Vou cara colocar chegou- todo o cara o meu chegou- conhecimento Só que a gente em esquece facô de aqui. perguntar, mas você tá treinando faz quanto tempo? Aí o cara fala, não, eu não treino há 20 anos. O treinador fala, então hoje nós vamos até a falha. Aí mata o aluno, aí o aluno, teve um aluno que uma vez ele veio treinar comigo por causa disso, porque ele foi treinar na academia, o professor arrebentou ele, mas porque o professor esqueceu de perguntar quanto tempo ele não tava treinando. Aí ele ficou o quê? Uma semana de cama, literalmente, com febre. Ele ficou de cama. Pode dar febre, esse Ficou com processo febre, inflamatório, uma ruptura semana muscular. sem se mexer, porque o professor passou. Normalmente no primeiro dia a gente passa um treino geral, então é o corpo inteiro. Então o corpo inteiro do menino estava imobilizado, porque ele não mexia as pernas, então ele não saía da cama para andar. Ele não mexia os braços, porque ele não conseguia nem se loucura. mexer. Ele ficou de cama, ele ficou uma semana de cama, então ele já perdeu uma semana de atividade física. Na outra semana ele refletiu se ele ia voltar ou não pra academia, Exatamente. porque ele estava traumatizado. Então dieta era a E aí última coisa que ele pensava. E aí vem aquele cheirinho de pizza e fala pra ele, tá vendo? Você não devia dieta ter ido por esse era a lado. última coisa que ele pensava. Aí Entendeu? depois de um Larga mês, disso, ele cara. voltou pra academia, aí o que ele falou?
é melhor eu contratar um personal. Então, assim, realmente, no caso dele, era um privilegiado porque ele conseguia pagar o plus. Sim. Então, aí ele foi e contratou o personal porque ele ficou com medo de acreditar no professor, né? Ele achava Eu assim, conheço o professor uma vai machucar. pessoa que fez isso com spinning, Legal pra isso. de bicicleta. Ficou com as pernas enfaixadas. Misericórdia. Ficou quantos dias sem andar? Oxe, tá aqui dentro? Uma semana. Se matou? Foi fazer aula de Olha spinning e só. quis acompanhar todo mundo. Ó, No primeiro dia. Jesus. meu Deus. Ó, pegando no gancho aí, a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte: vocês acham que a alimentação balanceada e essa rotina de academia não pode ser elitista? Ela meio que é segregadora? Porque o que a gente tem hoje em mente, o que as pessoas sempre têm é: me alimentar bem é caro, e eu ter uma rotina de academia é difícil porque é caro também, eu tenho que investir em roupa, eu tenho que investir em pagar mensalidade, eu posso fazer outras coisas. O que vocês acham em relação a isso? E quais são as opções? Eu vou ser mais duro. Você quer começar? Eu vou, Pode voltar, eu vou pode complementar também, né? Porque alimentação e suplementação tá junto, né? Desse pacote Isso, aí. exatamente. Então, eu quero que vocês deem o ponto de vista de vocês em relação a isso, né? Se uma coisa compensa a outra, se não compensa, se é só alimentação normal, sem suplementação, é legal também. Então, comenta um pouco sobre esse tema, tá? Tá, alimentação saudável é caro. Então vamos lá. Quanto que é uma pizza hoje? 50, 50? 60 pau. Na base de 50? Tem lugar? A básica, né? A Então, que é básica. Mussarela Básica. com calabresa, né? Então, Isso. 50, né? Geralmente as pessoas pedem também uma coca de 2 litros. Aí já vai Que para geralmente- 15, já Uns vai para 15 R$65 aí. 65. Mais 10%, 15% de entrega, vamos para 70. 70 pau. 70 pau, uma pizza. Uma Se refeição. for duas, 120. 70 é, mais no 50 mínimo já vai 100, para no mínimo 100. 110 e 1.100. tal. Vai 100 pau. Sem Sem conta. conto, sem conto, beleza. Aí, hoje as pessoas, felizmente, têm um poder aquisitivo melhor do que tinha na década de 80, 90. Então, as pessoas comem pizza quantas vezes, mais ou menos, por semana? Pelo menos uma, duas? Por aí. Por aí. Tem Duas gente vezes tem por gente semana, que vamos até colocar? mais. Vamos mais. colocar por mês assim, vamos colocar umas 3 vezes por mês? Não, se é Não, duas por por mês? semana, Se é já duas por multiplica por semana? 4. Já dá 8 É que por tem mês. pessoas que têm o hábito de todo fim de semana é dia de pizza. Quem é bom em matemática para fazer 8 vezes 100? Nossa. Né? 800 pau 800 pau de pizza. de pizza. De pizza. Então, deixa eu te perguntar. Um mercado, né? Um mercado. Vamos só pro básico. Só pro básico. Com R$800, daria para você comprar um arroz integral, um feijão, temperozinho básico. Vamos lá. Sobrecoxa de frango, um filezinho de frango, um fígado. A carne vermelha tá cara? Tá bom, vamos lá. Explora o frango. Sim. Sabe, pega, por exemplo, não dá para comprar um patinho que tá mais caro, vamos pegar um acém moído, fazer um hambúrguerzinho. Dá para fazer isso? Dá para pegar, de repente, às vezes, quer comer um macarrãozinho, dá para pegar um macarrão integral? Às vezes até dá. Será que com R$800 daria para fazer isso? Nossa, dá. Oxi, certeza. Com tranquilamente. R$800, talvez você faça não refeições para 2 dias só. Você faça para mais. Pro mês inteiro. O mês inteiro, às vezes, né? Nossa, pega aquela caixa de ovos de 60 ovos. Isso, boa. E os ovos, ó. Então, assim, alimentação saudável é caro? Aí depende. Você está pensando no quê? O que você está pensando? Comer um salmão? Comer filé mignon? Carne nobre? Não Porque precisa, assim, né? geralmente, quando o pessoal vai falar assim, geralmente a televisão, hoje ela influencia menos, mas geralmente, você vai pegar uma ricota, e já começa a falar uns nomes mais chiques, o pessoal já fala, ixi, isso daí é Manteiga caro. ghee? Um Manteiga ghee? Manteiga queijo ghee, brie, um queijo não sei o que, não sei o que, você pode O fala assim, leite, cara, sei lá, que deixa dá cara. não sei o que lá. Isso, olha, pega esse leite, Leite sei lá, vegetal, de cabra, né? Então, Daí, o basicão funciona ainda. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de intolerância ou de restrição, né? Sim, o basicão funciona. Então, assim, é mito, assim, você tem que rever os seus conceitos para dizer que se alimentar bem sai caro, tem que rever. Não, show Se de bola. alimentar mal, sai mais caro ainda. E se a gente voltar ainda exato. no tema das marmitinhas que a gente estava comentando, ainda as marmitinhas hoje, os Com pacotes... R$800 você compra talvez por um Nossa, mês inteiro, 4 dependendo. pacotes com 10 refeições. Dá pra pegar com R$800? São 4 pacotes com olha 10 aí. refeições. Então são quantas refeições? A pessoa come o mês inteiro Pois e é. ainda sobra pro outro. Vale a sobra. reflexão. E Ela não vai você ter nem economiza que gás de cozinha, água, água, o tempo de preparo. Exatamente.
Aí eu só faço uma ressalva. Se você tem família em casa, eu acredito que é interessante você cozinhar, aquilo que a gente estava falando bem no início. Por quê? Eu sou um pouco mais tradicional nessa parte. Eu acredito que você cozinhar, a questão de você preparar para o outro, sempre mais saudável. Faz toda a diferença de você estar ali, aquela questão de Sim, se a conexão. pessoa não conseguir fazer isso todo dia, porque a gente sabe que cada família tem uma correria de trabalho, tudo. Pelo menos uma vez por semana, num Sim, sábado, num importante, domingo, gente. né? Ou a sempre cada mais 15 saudável. dias. Eu bato nessa tecla, sabe por quê? Eu vejo que quanto mais, assim, o brasileiro parece que, segundo pesquisas, né, é o povo mais ansioso do mundo, a população mais ansiosa do mundo. E eu percebo que quando a gente passa a fazer, eu só peço aqui pelo aplicativo direto, eu vou saciando a minha ansiedade, só que eu vou perdendo a conexão com aquilo que realmente importa. Quando eu estou cozinhando, por exemplo, para minha filha, para alguém, eu estou fazendo, é um ato de conexão não só com a pessoa, mas com o alimento também, né? Uma coisa que eu peguei, por exemplo, uma amiga minha falou, olha, uma amiga não, desculpa, foi um influencer, né? O Murilo Gani, ele falou assim, cara, eu parei de almoçar, ficar com o celular do lado. Sabe por quê? Eu percebi que quando eu fiz isso daí, porque eu esqueci o celular, eu comecei a prestar atenção no meu prato. Eu comecei a perceber as cores que tem no meu prato, o sabor, o aroma, tudo isso daí fez uma diferença. Eu falei, cara, olha só que bom. Quando você pega gosto pela alimentação Sim. saudável, porque às vezes as pessoas perguntam assim, né? Você se alimenta bem porque é uma questão de você querer manter o seu físico ou você gosta? Tem certeza que o que você come você sente prazer? Eu sempre me perguntei isso, porque de fato se você me mostrar hoje uma pizza aqui e um prato meu de um arroz e feijão bem feitinho com uma carne e uma salada, por exemplo, aquele clássico saudávelzinho, eu tenho apetite disso aqui. As pessoas, muitas têm apetite da pizza. Uma das explicações que a gente tem é a questão da microbiota. Então, a microbiota é todo o conjunto que a gente tem de bactérias intestinais. Nós, inclusive, somos seres bacterianos. Nós temos mais bactérias no corpo do que células humanas. E essas bactérias povoam o nosso intestino, né? Elas estão na parede intestinal e elas são responsáveis por inúmeras funções, sabe? Sistema imunológico, degradação de nutrientes, elas fornecem energia também, ácido graxo de cadeia curta. A saúde intestinal ela é muito importante. E tem uma teoria que é muito interessante, que é assim, pessoas que se alimentam bem, têm um estilo de vida saudável, têm uma microbiota com micro-organismos benéficos em maior quantidade do que os maléficos, e esses micro-organismos benéficos gostam de alimentos com boa densidade nutricional, de alimentos saudáveis. Então, frutas, legumes, vegetais, proteína, né? Enquanto você come uma pizza, isso você quase não tem nutrientes aqui. Sim. É um alimento muito vazio. Muito vago, né? Muito vago. Então, quando uma pessoa está com um estilo de vida saudável, por que ela tem apetite? Não é só uma questão de quero ser fitness. Se você me deixar sozinho em casa e colocar uma câmera escondida lá, sabe? Você vai perceber que eu vou cozinhar coisas saudáveis para mim. Não é uma questão de mostrar. E essa explicação faz sentido. A microbiota saudável, que é geralmente o que uma pessoa que tem um estilo de vida bacana tem. E é muito o que ele está relatando aqui. Ele provavelmente já passou esses 4, 5, 6 meses que você está no estilo de vida bacana. Sim. Eu acredito que você também hoje prefira esse prato bonito de comida. Muito mais, do que nossa, uma pizza, infinitamente. né? Essa questão da microbiota faz muito sentido. Então, explica. por isso que o preparo para ele hoje traz prazer. Traz Traz prazer. Porque Muito lá legal. atrás, se você se lembrar como você estava antes sedentário, a gente fica mais fadigado, a gente fica mais cansado. Você não tem pique para cozinhar. Que dirá sair da cama para se exercitar. Verdade. Então, quando a gente está com sobrepeso, a última coisa que a gente quer fazer é se movimentar. E muito menos, o ato de cozinhar é um movimento também. E aí a pessoa prefere o aplicativo. Você é sabe muito que mais prático. falando do sobrepeso, assim, você tem... Cara, eu tenho um livro que eu até ganhei de presente de aniversário, que eu queria muito comprar na época, só que eu falei, não, é muito caro, eu pedi aniversário. Eu acabei ganhando um tratado de obesidade, é um livro de 800 páginas e tal.
Então eu li muito daquele livro, da parte... Pode falar o nome do livro? Tratado de Obesidade. Tratado de Obesidade. Mas é um livro de assim, da área obesidade. médica, ele é um pouco mais denso. É né? muito mais denso. técnico. Uma mais pessoa técnico, mais técnica, né? assim, uma pessoa leiga vai A ficar um gente pouco explica, perdida. porque às vezes a audiência, pô, o livro lá, daí vai lá entendi. e compra, se frustra. Pra paga quem é uma da área da fortuna. saúde e quer entender, é legal. Tipo, eu não lembro dos autores, mas é um conjunto, né? Tem uma organização e tem vários autores e trabalha várias questões. E esses dias eu estava lendo, me debruçando sobre um capítulo que falava sobre algumas que se chamam adipocinas, né? Adipocitocinas, que são quando você tem excesso de tecido adiposo, né? É muita gordura. As células, porque a célula de gordura, ela tem uma capacidade de inchar. Quando a gente vê, não é que você cria muitas células, é que ela acaba inchando. E quando ela chega num limiar muito extremo, ela meio que necrosa. Então você pode ver, por exemplo, se você pegar uma pessoa assim, que tem baixo percentual de gordura, não precisa ser muito, mas vai lá na faixa de 15, dá uma apertadinha na barriga, é uma gordura menos densa. Você já percebeu isso fazendo às vezes avaliação física? Sim. Você não consegue pegar muita coisa, né? Isso. Agora se você pega uma pessoa que tem aquela barrigona, essa barrigona é uma gordura densa. Isso, dura, né? A famosa barriga de Chopper, né? Que a gente fala. Isso. E quanto mais tecido adiposo oxidado você tem, mais a gente produz algumas substâncias, algumas proteínas que são chamadas adipocitocinas. Essas adipocitocinas circulam na corrente sanguínea a todo momento. E uma delas chega no seu hipotálamo, e acontece muito com o obeso. E ela vai obstruir regiões do seu hipotálamo, a comunicação, que vai te trazer mais disposição. Então, quando a gente pensa o indivíduo obeso é preguiçoso, ele não é preguiçoso porque ele quer. Ele tem diversos fatores acontecendo no organismo dele. Certo. Um deles é uma inflamação crônica. Então, ele não é questão de ele ser Porque preguiçoso. Não. Isso Ele daí é uma sente aquilo. consequência do estado que ele está agora. Exato. A questão O excesso de é tecido consequência. adiposo é totalmente É por isso que a inflamatório. obesidade hoje é considerada doença, tem até CID. Sim. Agora eu quero ver. Adriano. Não, mas calma, vamos voltar. Não. Vamos voltar da onde vocês perguntaram com relação àquela. Vamos terminar aquele assunto Isso. do mito da academia ser caro junto com a parte Exato, de vamos lá, alimentação. isso aí, vamos lá. Vamos encerrar esse assunto primeiro. Porque, só encerrando essa parte da pizza lá atrás. Que ele falou, fez todos os cálculos que a pizza, comer uma pizza é muito mais caro do que comer uma alimentação saudável, assim como as academias. Sim. Certo. Porque isso eu ouvi no debate com uma conhecida minha, que ela falou assim, que ela não ia começar a treinar agora, porque ela estava sem dinheiro, e ela falou assim, academia é caro. Ela falou assim, caramba, academia é caro, ela sai pra comer todo dia fora. Eu falei, todo dia fora, comer todo dia fora. Fora o happy hour, né? Não, Toda todo dia sexta ali fora. com a galera do Cerveja. trampo. Que seja Cerveja. uma única refeição. Isso não é mais Ontem desculpa eu isso, almocei né? fora, eu comi saudável, mas eu gastei R$35. Mas tudo bem, era num restaurante na Zona Sul. Mas eu falei assim, gente, eu fiz uma refeição a R$35. É caro pra caramba comer fora. Um plano de uma academia hoje, de uma academia que você pode treinar em uma rede que você pode treinar em qualquer lugar, custa R$119 a R$129. Você pode treinar em qualquer lugar, em todos os estados. Quanto dá isso daí dividido, hein? Deixa eu ver. Faz isso por dia. Quanto que dá isso por dia? É R$119? Coloca a média de R$119. Vai, 120, vai. 120 dividido por 30 dá 4, né? R$4 por dia. R$4 por dia. É caro uma academia? Mas, Cecília, é porque nós somos excelentes em teorizar desculpa para aquilo que vai nos confortar nas nossas fraquezas. Mas claro, a gente quer procrastinar, né? O tempo todo a gente quer Nós arranjar somos desculpa para deixar de ótimos, lado. né? Porque se falar em valor, se juntar, a gente já viu que a alimentação, comer bem, não é caro. Agora a gente está vendo que fazer atividade física, isso que você comentou sobre a academia, que você falou que a academia é elitizado. A gente já viu que custa R$4 Olha por só, dia. isso daí é uma é como se fosse uma constatação, as pessoas imaginam isso, sabe? Uma percepção.
Né? Na verdade, elas elitizado, criam será que não? desculpas mesmo. Boa desculpa. Mas será que não há Você fez só uma percepção? analogia, mas a verdade é desculpa. Mas será que não há percepção das pessoas? É caro. Mas Na é verdade, desculpa, assim, não? Desculpa. Elas escutam na TV, elas veem imagens, ela vê as meninas, elas veem na internet a galera treinando, ela vê as meninas com umas roupas ela vê as pessoas na internet ou na TV todas bem produzidas para treinar. Não precisa disso pra Mas treinar. será que essa pessoa não tá com o iPhone 14, não? Então, isso. tem tudo isso, né, cara? Eu não tenho um iPhone para fazer selfie. Não. Porque a pessoa, ela cria na cabeça muita coisa que ela precisa para praticar atividade física. Gente, para praticar atividade física, a gente precisa, vamos lá, um calçado básico. E hoje a gente já viu que pode ser o básico do básico mesmo. Dá até pra ser a roupa de dormir, né? Dá, até o All-Star a gente já viu que pode ser. O All-Star pode ser? Pode, porque a gente já viu que o solado reto, até pro treino de perna, é até mais eficiente do que um solado com amortecedor. Mas pra esteira é ruim. Pra esteira é ruim. Mas se ela fizer um transporte, uma bicicleta, vai ser bom. Então, beleza. Dá pra ser um tênis básico que ela tá indo sair pro dia a dia. Então, ela não precisa comprar um outro tênis. Ela pode usar uma roupa tranquila. Gente, essas camisetinhas aqui, provavelmente elas vão ser vendidas no Torra e elas vão custar numa média de 25 a 30 reais, vamos no máximo uns 40. Cara, é caro? Não é caro. Uma roupa dry fit que vai te ajudar a performance, que vai te ajudar no treino. Beleza. Uma leg hoje em dia, pensando nas mulheradas, né? Uma leg hoje em dia, uma leg básica, custa também uns 50 reais. Então, a roupa, pensando na blusinha mais a leg, dá uns 80 reais. O All-Star que ela já tem, que ela já tá trabalhando no dia a dia, cara, ela já tem, ela vai precisar comprar. Mas aí eu não tenho top. Beleza, um top, uns 25, 30 reais. Precisa ser o top mais caro. É que as pessoas já colocam na cabeça que elas querem comprar o kit mais supra-sumo, das marcas mais supra-supra-sumo. Tem que vir já bolado, já luxando. O último iPhone que saiu da edição XYZ. Um fone que vai abafar o som, que é o último... Cara, não existe. Pra gente treinar, primeiro a gente precisa ter a água, uma garrafinha d'água, uma toalhinha. Se hidratar bem. E beleza. Ela não quer pagar os 4 reais por dia. Não tem problema. Ela não quer pagar. Vai pra um parque. Você treina onde, Hélio? Eu treino na rua. Sabe, olha só, eu vi você falando isso daí. Você paga quanto por dia pra treinar lá? Eu não pago nada. Zero. Zero. O Whindersson Nunes, ele fez uma postagem, né, que ele começou antes mesmo, isso daí faz uns 3 anos. Ele falou, estou mudando de vida. Que ele começou a emagrecer. Aí ele mostrou lá, ele indo na academia, tudo. Daí uma internauta colocou assim, tendo o dinheiro que você tem é muito fácil, né? Daí ele falou assim, ele colocou, treinar na rua é de graça. E dia reclamaram que a roupa dele era rasgada e velha, né? Ele falou assim, eu uso as roupas que eu ganho e que eu quero, eu não quero gastar com isso, eu não preciso. Cara, exatamente. É questão de escolhas. Resumindo toda essa história, né? Você emagreceu então 20 não quilos, é você tá com mais saúde, você tá com mais qualidade de vida, mais disposição, pagando nada. Nada. O Adriano tem perguntas. Por favor, Adriano. Vamos abrir aqui. Então, tá respondido aí pra galera. Treinar. Eu falei da roupa, falei da academia, você já falou da alimentação. Não é caro, dá pra qualquer pessoa começar a fazer, Agora vamos voltar lá da parte da obesidade, que a gente tava falando sobre questões de saúde. E aí, tem uma pergunta aqui, né? A gente comentou, a gente falou bastante da obesidade aí também, né? Vocês têm mais alguma coisa pra colocar? Não, né? Sobre a obesidade? Acho que assim, a gente tem que pensar na obesidade hoje como um atendimento multidisciplinar. Hoje, quando eu vou atender uma pessoa obesa, eu sempre questiono se a pessoa está fazendo tratamento com um psicólogo, psiquiatra, um atendimento com um endócrino. Né? Se a pessoa ela não tem condição financeira, que a gente sabe que às vezes fazer todos esses atendimentos acaba saindo financeiramente mais caro, se ela tiver plano de saúde, até tem planos de saúde hoje dando todo esse tipo de suporte pelo próprio plano. Então, às vezes é uma questão mais da pessoa procurar no plano de saúde o que o plano tem a oferecer, porque para o plano de saúde sai muito mais barato se essa pessoa não consumir quando ela estiver acamada. Então tem muito plano de saúde hoje ligando para as pessoas e falando, olha, estou vendo que seu IMC está muito alto aqui, você está já pré-diabético, você está hipertenso e você já está com colesterol. E é isso, o próximo passo é ficar de cama. Você vai se mexer ou a gente vai ter que te dar uma forcinha? Como que é? E assim, só para finalizar essa questão, uma das coisas que me fez emagrecer foi o seguinte. Primeiro, eu procurei um profissional.
uma profissional, ela é reeducadora alimentar. Só que ela fazia toda uma questão da questão psicológica. Ela falou, não, Érico, calma, eu não vou falar de comida, eu não vou falar de treino, nada com você, eu quero conhecer você. Quem é você? Na hora que ela perguntou isso, eu falei, não, eu sou consultor de marketing, isso e aquilo. Não, isso daí é a sua profissão, eu quero saber quem é você. Daí eu fiquei sem noção, eu falei assim, não, mas como assim? Como que é seu nome? Eu falei, não, meu nome é Hélio. E você mora onde? Você tem filho, isso e aquilo? Então, assim, ela já tirou uma camada. E depois ela, nessa trilha, né, que durou alguns meses, ela me acompanhou enquanto eu estava emagrecendo. Ela tratou principalmente do psicológico. E no momento que ela percebeu qual que era o gatilho que eu tinha, que me fazia comer, ela falou assim, Hélio, tá vendo isso daqui? Toda vez que você tem essa situação, você come. Você percebeu? Eu nunca tinha percebido. Pois é. Começa a se observar quando estiver nessa situação. Aí eu comecei a observar. E uma das coisas que hoje eu percebo, que muitas vezes a questão de emagrecimento, bem-estar, saúde, as pessoas não associam à questão psicológica, né? A questão do autoconhecimento, das pessoas se conhecerem, né? Conheça-te a ti mesmo e domine o mundo, né? Não se conhecem e já vai logo fazendo os negócios, não, já vou fazer, vou comer, sabe aquele meme lá, não, amanhã de manhã eu vou levantar, vou estudar, vou aprender francês, alemão, vou tomar 5 litros de água, vou correr 10 quilômetros, sabe essa coisa? Mas o pessoa, imediatismo, né? Não é que a pessoa quer, ela não quer se conhecer, ela quer fazer o que o outro está fazendo, né? É que não existe nenhum processo na vida nosso em que você vai conseguir bons resultados rápido. Então, a pessoa que é fluente em inglês levou bastante tempo estudando. Um engenheiro, bastante tempo para se formar. Um atleta, muito tempo para se preparar. Pessoa que era obesa e conseguiu emagrecer, a mesma coisa. Não existe nenhum resultado otimizado quando a gente fala em tempo. Então, a otimização de um processo ela é inimiga proporcional do tempo. Então, quanto mais você quer acelerar um processo, menos a tendência vai ser de você ter sucesso. Porque não funciona assim. Então, é assim com a alimentação, por exemplo, métodos mais eficientes para você pegar uma pessoa que tem sobrepeso. Eu vou dividir sobrepeso de obesidade, porque a obesidade é muito mais complexa. Cara, a obesidade tem toda essa questão que a gente estava conversando de processos inflamatórios, existe uma questão genética. Entendi. Existe a genética. Por exemplo, se nós 4 aqui a gente quiser ser obeso, talvez não consigamos, porque a gente não tem genética. E será que a questão de já criar uma questão, um posicionamento, uma preparação psicológica de eu tento, mas eu não consigo? Por exemplo, hoje, por mais que eu tente comer 3, 4 pedaços de pizza, eu não consigo, porque vem um várias negócio questões. natural. Por exemplo, seu estômago também já deu uma reduzida no tamanho. Também. Estava dilatado, então você não, a capacidade é um pouco menor. É que você sabe que você vai passar mal se você comer, né? Sim, mas parece que é Você já uma tá força... É uma questão de segurança sua. Não, né? mas assim, é muito mais consciente, uma força muito mais consciente do que a questão física. Existe um ramo na nutrição alimentar não. Na nutrição que se chama nutrição comportamental. E trabalha essa questão da alimentação consciente, né? Também funciona. Você vai ter várias vertentes. Sabe, existem vários caminhos, por isso que eu acho assim, às vezes pessoas, você entra no Instagram de uma pessoa e está lá, especialista em low carb, por exemplo. Pô, low carb é legal? Cara, eu acho que low carb é mais uma estratégia. Mas quando você se especialista só em uma estratégia... Explica o que é o low carb, porque tem muitas pessoas que ficam... legal. Low carb é o seguinte, o que é low carb? É um tipo de alimentação onde você vai privilegiar o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico. Isso é o low carb. Então, por exemplo... Vamos lá, aí entra naquelas questões dos alimentos low carb. A pessoa confunde low carb com louco carb. Ou tirar todos os carboidratos. Isso, tipo o cara fala, peraí, não é no carb, é low carb. Só que assim... low de baixo, né? Então é low assim, por exemplo, você vai... É quase que limpar a alimentação. Então, por exemplo, alimentos integrais, como você pega vegetais... As pessoas falam, banana não é low carb.
Meu amigo, depende do contexto que você vai comer banana. Você vai bater 5 bananas no liquidificador com leite e não vai ser mesmo, entendeu? Mas assim, uma banana também pode ser. Então, a low carb é você consumir, por exemplo, frutas, legumes, verduras, saladas, bastante proteína. Não precisa colocar muita gordura, porque as pessoas confundem com a cetogênica, que já é uma dieta onde você vai usar muita gordura, né? Então eu acho legal o low carb, só que é o seguinte... É uma das estratégias. É uma das estratégias. Também tem como o cara emagrecer e ter uma saúde, depende fazendo aquele básico que é o pãozinho integral. Que eu também nem acho ele tão bom, mas também não é tão ruim. Tem pessoas que demonizam um pão integral, né? E tem pessoas que colocam ele num pedestal como se fosse um alimento maravilhoso. Não, as estratégias são várias. Low carb é só mais uma delas. No seu caso, o comportamento alimentar também é uma estratégia, né? Às vezes, para algumas pessoas, vai funcionar mais você trabalhando a questão psicológica, mudando a relação dela comportamental em relação à alimentação, do que você de início já imprimir uma dieta e dar para ela. Sim. Né? Então é multifatorial. O bom profissional da nutrição é aquele cara que, ou aquela moça, enfim, vai sentar e vai chamar assim: Hélio, qual o seu objetivo? Meu objetivo é esse. E faz parte conhecer um pouquinho do Hélio. Por isso que assim, eu não gosto de atendimento de convênio, daquele profissional que atende o convênio, sabe? De 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cara, em 15 minutos, meu amigo, você não conhece nem... Você não conhece nada da pessoa. Então, o bom profissional... Nem os dados principais de anamnese. Porque exatamente, você não preenche nem a ficha da anamnese, né? Então, o bom profissional de nutrição, assim, ele vai ser aquele que vai entender um pouco você. Segundo, cara, se você está procurando um nutricionista, um preparador físico, para sair dali com o papel impresso e já era, não. São sessões. Alguém vai no psicólogo em uma sessão... Já está liberado. Está curado? Com o nutricionista é a mesma coisa. Com o preparador físico também é a mesma coisa. Tipo, a pessoa fala, eu fui nutricionista e saí já com o meu plano alimentar. Não volto mais. Se você não voltar depois de 15 dias para fazer um ajuste em um mês, então são muitos fatores. Isso daí, as pessoas nem sabem, às vezes, que tem um ajuste, né? Tipo assim, mas como assim tem um ajuste? O profissional tem que comunicar. Vai muito do profissional, né? Que é o que eu tava falando com o Leandro. O profissional comunica. Porque durante as minhas sessões de treino com os meus alunos, por muitas vezes eu tenho que explicar para o aluno algumas coisas da dieta. Eu não sou nutricionista e os alunos confundem, mas por quê? O aluno fica com vergonha de perguntar para o nutricionista, porque o nutricionista, o aluno enxerga o nutricionista como doutor e tá tudo certo. O nutricionista, ele é visto como um doutor. E aí, durante a sessão com o doutor nutricionista, o nutricionista esquece de passar alguns itens que às vezes o aluno chega para questionar o educador físico. E eu falo, cara, você estava dentro da sala com o nutricionista, por que você não questionou o nutricionista? E aí, às vezes o aluno fica com essa dúvida, e principalmente com relação a porções, porque as porções é o que mais interfere no resultado do aluno. Porque não adianta o cara sair com esse papel da dieta, da nutrição, e eu chegar em casa e falar, tá lá, 3 colheres de purê de batata. E as minhas colheres de batata, se eu pegar a colher que eu quero usar, que eu gosto muito de purê de batata, vai ser aquela de pedreiro. Então eu vou lá e pegar aquela... um dia eu fui pesar e eu não tinha aquelas balancinhas. Durante o meu processo de emagrecimento, que você comentou que eu tava com sobrepeso, realmente eu não tava conseguindo emagrecer por causa das quantidades. E eu não tava conseguindo. Eu chegava no nutricionista, ela falava, olha, você não tá emagrecendo ainda. Aí eu falei assim, mas eu tô fazendo o que você tá pedindo. Ela, tem alguma coisa errada ainda. Eu parecia que ela tava até me duvidando se eu tava seguindo. E eu tava errando as quantidades. Por quê? Eu não pesava, eu ia pelo olhômetro, e as minhas quantidades, quando eu comprei a balancinha, eu falei, putz, eu vou tentar fazer só pelo olhômetro. Eu teria colocado do carboidrato, era pra eu comer 80 gramas. Eu fui só pelo olhômetro, eu tinha colocado 220. Porque eu falei, 3 colheres pra mim, 3 colheres de purê, tá bom. Falei, 3 colheres, isso aqui tá bom. Quando eu coloquei na balança, 220 de purê, eu falei, Jesus. Aí eu fui lá e tirei e coloquei a quantidade. Balança de precisão, né? A balancinha, eu falo, hoje quando o aluno me pergunta assim, eu compro balança pra me pesar, eu quero começar a treinar agora, eu quero comprar balança, compro? Não. Você quer comprar uma balança? Compra balança de precisão de alimento. Boa. E vá no nutricionista. Eu falo assim, vá no nutricionista e siga o que ele te passar.
saia de lá com o papel da dieta e siga tudo que ele te passar, com a orientação que ele te passar com relação às precisões, às quantidades, tudo certinho. Essa é mais uma vertente. Eu, por exemplo, consigo trabalhar com uma pessoa que quer porcionar, uma pessoa que não quer. Porque eu, por exemplo, eu nunca pesei minha alimentação. Já pesei para fazer um cálculo às vezes, né? Tipo, eu fiz medi a taxa de metabolismo basal, depois gasto calórico, para eu entender como que estava sendo o processo. Mas, às vezes, tem pessoas que não conseguem, né? Por diversos fatores fazer isso. Que tá na rua, às vezes, também. Isso. Então, assim, onde que o porcionamento ele vai ser mais interessante? Na performance. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer performar, ela quer hipertrofiar, ou ela está num cutting, ela está querendo secar, e de fato tem que ser. Mas para algumas outras pessoas elas não conseguem. Embora fosse o cenário ideal, Sim, né? seria perfeito se Seria. todo mundo fizesse. Que a pessoa ela começa a colocar isso até como uma dificuldade. Porque ela não tem resultado, porque ela não está conseguindo fazer a precisão. Eu falo para ela assim, olha, mas você sabe a quantidade que você está comendo? Ela, acho que sim. Eu tô colocando um pouquinho do arroz lá, às vezes um pouquinho da proteína. Aí eu falo, vixe, mas não tá colocando nada certo do que o nutricionista Tá roubando tudo. Ou roubando ou colocando Só até menos roubando. do que ela precisaria. Tem pessoas que realmente não conseguem lidar com essa questão do porcionamento. Das quantidades. Isso, aí você vai entender que ela é assim. E aí talvez o modo mais eficiente seja tentar limpar a alimentação dela. Porque é uma coisa que é curioso para a cabeça das pessoas, e até dentro do meio da nutrição é polêmico. Churrascaria. Nossa. Gordura saturada. Inclusive, hoje Carne cancerígena. eu fui convidado para ir numa hoje, então já estou fazendo minha oração aqui, certo? Estou aqui já em meditação. Mas o que vocês pensam? O que é para vocês? Cara, Gordura saturada se associam ao quê? Cara. Que é? Gordura Não, Aquela digo pro gordurinha. organismo, assim. Hã? O que você associa pro organismo? O que eu via de pequeno? Minha avó falava, né? Cara, para de comer gordura aí, senão você vai engordar, né? Carne, e associar carne vermelha. A carne vermelha, Olha, a carne de porco, né? meu? Tem sempre Essas isso. coisas. Não come essa feijoada aí, não. Isso entendeu? divide opiniões muito sérias, inclusive dentro da nutrição. Né? Só que eu gosto de me basear em evidência. Não porque a evidência científica seja a última palavra, mas porque ela te dá respaldo. Entendi. Aí o que a gente associa popularmente à gordura saturada? Elevação do colesterol, eventos cardiovasculares. Essa é a teoria. Né? Entendo. Você pode dar um exemplo de uma gordura saturada? Um tipo de alimento que tem gordura saturada? Gordura saturada, o que você pega? Por exemplo, você tem um azeite aqui e você tem uma banha de porco. Certo. E nós estamos numa temperatura ambiente, 25 graus, 26. O azeite vai ser líquido ou vai ser sólido? Ele vai ser líquido. Mas a gordura de porco está sólida. Certo. Essa é a característica. Uma gordura saturada em temperatura ambiente, 25 graus, ela é sólida. Aquela que for líquida, ela é insaturada. Saturada é o seguinte, tecnicamente toda a estrutura humana, a estrutura mesmo vegetal, a vida, ela é baseada no carbono. O carbono é um elemento químico universal para a nossa vida. E o carbono, quando você pega nas gorduras, ele faz as ligações. Porque o que é uma gordura? Eu peguei aqui, não façam isso em casa, mas uma colher de gordura de banha. Banha. Você não vai comer isso puro, mas se você consumiu aqui, eu comi a banha agora. Aí ela vai descer aqui pro meu estômago, vai começar um processo digestório. Estômago, depois vai descer lá para o intestino delgado, que tem a divisão deles. E ali nós vamos secretar algumas enzimas que vai pegar essa gordura e quebrar ela. Ela não entra do jeito que nós consumimos, ela é quebrada por diversas enzimas lipídicas, né, lipases que chamam, que vão pegar essa gordura e vão transformar em ácidos graxos. Então a gordura que você consome são diversos ácidos graxos que são como se fossem famílias. João, família Souza, família Lima, não sei o quê. Eles se unem e formam uma gordura. Então quando você consumiu, ele vai ser separado dessas famílias. Por quê? Separei aqui, ele vai conseguir entrar no teu organismo assim. Então ele cai na sua corrente sanguínea como várias famílias. Então a gordura saturada, ela tem uma ligação que ela é muito forte. Entre essas famílias, aqui família Souza, Lima, não sei o quê, você tem o átomo de carbono.
E o átomo de carbono, ele faz essas ligações, ela tem que se unir aqui, não tem? Então ela vai ser unida por carbono. E as ligações na gordura saturada, elas são que a gente chama de ligações simples. Então ela tem 4 ligações simples. Ela pode fazer ligações dupla de um lado, simples de outra, ou dupla de um lado e simples de outro, e mais uma simples embaixo. Só que a ligação mais forte é quando você tem 4 unidos. Se nós dermos aqui as mãos, os 4 dermos as mãos, nós vamos ter mais força aqui para segurar o elemento que está aqui. Se um tirar a mão, aí o elemento fica um pouco mais fraco. É isso que acontece com a gordura saturada. Os carbonos fazem ligações, 4 ligações. É um pouco complexo, mas a diferença é que é o seguinte, isso traz mais estabilidade na molécula. Então, se você fala assim, eu vou dourar uma carne, qual que é a gordura que quando eu elevar ela a uma certa temperatura, ela vai sofrer menos oxidação, ou seja, ela vai ser um pouco menos deletéria para a saúde? É a gordura saturada, por conta das 4 ligações que o carbono faz. Então, assim, as pessoas falam da banha de porco, por exemplo, em termos de evidência, em termos de molécula, de aquecimento, de ter maior resistência para que essas ligações não se rompam quando você aquece, é a gordura saturada. Legal você dourar uma carne, eu vou dourar uma carne, eu vou jogar um azeite, ou eu vou jogar uma manteiga, ou eu vou jogar uma banha. A banha, ela tem essas ligações mais fortes. É claro, eu não estou falando para você fritar, meu amigo. Dourar é uma coisa. Né? Não é para você pegar ali, montar, sair imergir no óleo, né? Tá? Mas assim, vamos supor, vou fazer um arrozinho. Cara, tranquilo você pegar um pouquinho de gordura de porco e dourar seu alho na gordura de porco. Não tem essa de que a gordura vai... A evidência científica que mostra que a gordura saturada está associada a eventos cardiovasculares, ela é tão forte quanto um fio de cabelo para segurar um peso de 1 quilo. As evidências científicas que tentaram mostrar isso foram final da década de 50 nos Estados Unidos. É um cara que chama Ancel Keys. Quem quiser pesquisa Ancel Keys. Esse foi o cara que formulou essa teoria. Então ele montou um estudo, era um cara que ele era um acadêmico. Esse cara era um fisiologista acadêmico. E ele queria se destacar, assim, todo mundo quer, né? Você quer ser a melhor personal, eu quero ser o melhor nutricionista, vocês os melhores pessoal do marketing, todo mundo quer. Isso é do ser humano. Só que o que ele fez? Ele fez um estudo onde ele, se eu não me engano, foram tipo mais de 11 países, onde ele foi analisar. Ele falou, eu acho que tem ligação do gordura saturada com o evento cardiovascular. E ok, ciência é feita assim. Primeiro você acha uma coisa, Depois pesquisa. Depois você vai estudar. E ele descobriu que alguns países mostravam que havia índice de que alguns países consumiam gorduras saturadas e tinham maior evento cardiovascular, só que outros não. Ele pegou só esses. Evento cardiovascular é problema? Infarto. AVC. Né? Certo. E ele pegou só aqueles que foram mais convenientes. Levou para os Estados Unidos e falou, aqui está o meu projeto e eu estou provando essa teoria. Cara, pouco tempo depois, um presidente americano infartou. Eu não me lembro o nome dele. Mas o fato de um presidente americano infartar ajudou a dar força a essa teoria dele. E aí a sociedade de cardiologista, de nutrição americana, de sociedade dietética, lá que tem uns nomes diferentes, acabou dando muita voz para esse cara, de forma em que ele conseguiu mobilizar senadores para que começasse essa questão da demonização da gordura saturada. Né? Só assim, a gordura saturada ela não é benéfica, isso é importante falar. Ou seja, se você está com problema de colesterol, não é com a gordura saturada que você vai melhorar. Só que ela também não piora. Esse é um ponto importante. Né? Aqui vai melhorar, por exemplo, qual é a gordura que tem mais evidência científica, que vai ajudar em processo inflamatório, que pode ajudar a reduzir os seus níveis de LDL, elevar um pouco o nível de HDL, que são o colesterol ruim, triglicérides baixar. Cara, o ômega 3. Se tiver um suplemento que você fala... Principalmente nos peixes, né? Tá nos peixes, só que é uma questão interessante assim. O ômega, por exemplo, qual peixe que tem mais forte ômega 3? Você vai ter salmão, você vai ter sardinha. Cara, eu lembrei Poucas agora... pessoas consomem sardinha, Sabe né? o que eu lembrei agora? Daquela mulher daquele pessoal que vende... Principalmente aqueles programas da tarde, que aquela mulher ela que fala tá meio... falando...
cópia ômega 3. Você sabe aquela voz lá. O ômega 3 não resolve, pelo menos coisa da voz não melhora, né? Isso a gente chegou à conclusão, né? Show de bola. Mas assim, se tiver um suplemento que você quiser tomar, uma gordura, que é a melhor gordura com evidência científica, que pode ajudar em processo inflamatório e a melhorar os seus níveis de colesterol, é o ômega 3. Mas, Leandro, é o ômega 3 vindo do peixe ou é o suplementado? Eu vou dizer para você o seguinte, a quantidade que você precisaria de ômega 3 para ela fazer um efeito benéfico no seu organismo, você precisaria ser praticamente uma pessoa que só consumisse peixe. E ainda tem um detalhe, por exemplo, o salmão que a gente consome aqui é o salmão chileno. Ele é um salmão produzido em tanques, alimentado com ração, não é o salmão, aquele salmão selvagem. O salmão selvagem hoje deve estar norueguês, caríssimo. alguma coisa Isso. assim, né? Então esse salmão de cativeiro, como ele não é criado em temperaturas muito altas, ele não produz muito ômega 3. É Nutella. Então é a suplementação. É o salmão Nutella. Suplementa. É a melhor maneira hoje, porque os nossos peixes, a sardinha é ok, mas as pessoas consomem pouca, né? Sim. Ela é um pouco sequinha e tal, né? Então o melhor suplemento hoje é o ômega 3. Show de bola. Inclusive o Adriano ele tava com um monte de pergunta aqui sobre suplementação, sobre isso. cara. E eu acho que isso aí a gente vai ter que gravar um outro episódio disso aí, né? Não, produção. A gente faz o episódio 2. Vai ter que fazer o episódio 2. Mas você viu que eu falei que talvez Por quê? uma hora não desce, meu? Mas vamos fazer uma brincadeira aqui pra gente levar pro próximo episódio e já vamos deixar marcado, tá? Responder se sim ou não, pros dois, tá? Só sim ou não. Nossa, eu sou péssimo pra isso aí. Vamos ver se dá. Ver que eu vou mandar vários talvez. E aí a gente leva isso pro próximo episódio, que com certeza, cara, a gente tem que gravar um conteúdo Tipo, muito vai ter que rico, né? destrinchar, vai ter que ser assim. Vai ter que Talvez, destrinchar. vai ter que destrinchar. Por que não? E a gente vai colocar aqui que tá gravado, hein? Olha só. Gordura saturada faz mal à saúde? Sim ou não? Não, Se sim, se não. Cecília, mas também não faz bem. Ele acabou de responder. Né? sim ou não? Chás para emagrecimento é benéfico para treino? Sim ou não? Pra treino? As pessoas Não. perguntam. Chá para emagrecer? Pô, eu treino, tomo um chá de manhã de, sei lá, Chá de sumiço. chá de sumiço. Chá de... Hoje, inclusive, Chá de os motivação. os apelos das marcas de chá, né? É para isso, para emagrecimento. Isso é mito ou é verdade? Beleza. Ômega 3, ele já respondeu, né? Que faz bem para a saúde, sim ou não? Ótimo. Em altas doses. Tá? Não adianta comprar um suplemento baratinho, que às vezes nem pode ser de verdade. Procura uma marca de confiança e quanto maior a dosagem de EPA e DHA, que são aquelas questões das famílias das gorduras, lembra? EPA e DHA é uma família de gordura do ômega 3. Olha lá no potezinho, quanto mais EPA e DHA tiver, melhor. Desconfie sempre do preço mais barato. Tá? Um ômega 3 muito baratinho pode ser que não seja ômega 3. Pegadinha. Essa aqui é para Cecília. Correr emagrece mais que outras modalidades? Nada. Ele tá fazendo Sim umas ou não? perguntas que você tem que falar em lógico. cima delas, né? Tinha que Ela se explicar, né? Eu tenho certeza que ela se coça ali pra falar. claro. Mas, Vai meu ser Deus. o próximo episódio, a gente vai tirar isso aqui para segurar Então manda, a galera. fala assim, Então manda vai ser essas, legal. essas vão ser os temas trabalhados no próximo episódio. Acho que é melhor, Exatamente. porque senão você põe a gente numa saia justa. Vai parecer que a gente não tá Sim, sabendo explicar, né? inclusive eu comentei, eu coloquei aqui antes de começar a perguntar que vai ser o tema do próximo episódio. Vamos ter que Tá. explicar isso daí melhor. É, não, é isso aí precisa. Nossa, essa de Show. emagrecer. Dá para perder gordura localizada? O que é isso aqui, Hélio? Dá pra perder gordura localizada? Não. É. Dá pra perder gordura localizada? Não. Ah, Não é Ou o seja, junto? dá. Com cirurgia plástica. Boa, isso aí. Não dá, né? Tchau. Consigo transformar gordura em músculo? Gordura e músculo? Desconheço, viu? Não. Não, porque o povo fala isso na academia, né? Vou transformar aqui essa gordurinha aqui, vai virar puro músculo. Nossa, você vai Cara, virar um eu colchão escuto duro. isso toda hora, né? Toda hora comigo. Essa é boa, essa é Você boa. entendeu? O tchauzinho Não é? aqui, Essa é ó, boa. o tchauzinho Todo aqui vai mundo fala isso virar, daí. vai Pô, virar tem, músculo. tem cara que injeta óleo, então é uma gordura que tecnicamente reflete como se fosse músculo, né? Entendeu? Esse dia eu vi um Vai, cara vai, no, cara, vai. eu vi um cara no Instagram ontem, cara, que ele tinha umas costas, velho, gigante, assim, um peitoral
e o resto do corpo, assim, é um palito. Eu falei, cara, não dá pra ser genético. É óleo. Não dá. Isso foi treino, né? Não dá, Treino né? localizado. só. Localizado. Então, respondendo, dá. Treino pra alguns. Essa Joia. foi, Injetável, ué, nada. essas perguntas aqui foi quem que fez? Foi elas que mandaram. Mulher treinar braço fica sem peito? Isso é boa, hein? Olha. Caramba. Não, porque é mito. É A mito. galera acha. Se eu treinar membro superior, eu vou ficar perdendo meus peitos. Meu Deus do céu, gente. Tem, gente. É porque é comum ver, principalmente as fisiculturistas, ela tem poucos seios, né? Mas o que elas tomam? Ah, isso daí já é. Aí é um tema. Aí é as cenas É o propostas tema, para os Porque próximos no capítulos. caso dela existe uma inversão, né? O progesterona, alguns hormônios femininos, eles baixam para dar lugar para hormônios masculinos, Masculino. onde vai tirar o peito, Elas né? tomam muita testosterona, né? Mas vai tirar, mas realmente vai. Não é Sim, que reduz não um é que pouquinho, tira, mas não é o reduz, treino em si, né? E também assim, como elas têm baixíssimo percentual de gordura e no seio da mulher tem muita gordura, Também. Entendi. diminui muito o volume da mama. Eu tenho Até porque teoria. tem muitas mulheres que elas acham que, eu tô perdendo minhas tetas, tô perdendo meus peitos treinando, mas não é porque elas estão perdendo o seio, é porque elas estão diminuindo o percentual de gordura no seio. Então não é porque elas tinham volume do seio, é Muito porque legal. aquela região tinha gordura. E é por isso que a gente tava falando da localizada. A localizada, a gente não perde gordura, eu quero perder só meus flancos, eu quero perder só... Cara, não existe, não tem como. tem Treinando, a gente perde gordura no corpo inteiro, inclusive no seio. Mas você acumula localizado, esse que é o legal do processo. A natureza não ajuda, né? Ela ajuda você a localizar a gordura, mas a queima ela é proporcional. Por isso que Embora tem gente assim, que acha que eu quero ficar só com o bumbum. A pessoa fala, engordei, eu queria ficar com o bumbum que eu adquiri. Pô, se der, a você gordura tá que bom. queima mais existe é a gordura visceral. De fato, quando a pessoa começa um processo de emagrecimento, a gordura visceral ela queima uma maior proporção do que a gordura subcutânea. Isso até por uma questão de saúde. O organismo percebe que aquela gordura subcutânea ela não é tão prejudicial quanto a gordura visceral. Então a gordura que está no intestino, que está às vezes nas paredes do estômago, que está principalmente no fígado. Aí o processo de emagrecimento, quando a pessoa começa, ela de fato perde a gordura visceral, que é aquela que é mais prejudicial para a saúde. Aí o legal. organismo sinaliza isso. Mas Legal. a gordura subcutânea, aí de fato, ela vai ser Que aí proporcional. é a estética, que é o que o pessoal preza, né? Que é o que a galera mais quer, que é pra estética. E infelizmente Exatamente. não tem como a gente escolher, eu quero perder só a gordura do braço, cara. Seria ótimo, né? Você- Show de bola. não tem como. Você tem a guerra... Sim ou não? Fazer abdômen fica com tanquinho? Nada. Nada, zero. Fica com o abdômen fortalecido. Fortalecido. Precisa fazer abdominal pra ficar com o abdômen fortalecido. Mas que vai perder a gordura, gente. Nada. Para o é Leandro. um conjunto de fatores que é o que a gente tinha Exatamente. falado anteriormente. Só tem resultado quem toma suplemento? Não, o suplemento, o nome já diz, é suplementar, né? O suplemento é um complemento. Mas é possível uma pessoa, inclusive, ter ótimos resultados sem suplementar. Se Legal. tiver uma alimentação ok. Isso daí é principalmente quando a gente fala de hipertrofia, né? Porque a galera que quer hipertrofiar, que a gente pega os meninos... Principalmente a galera que está começando a treinar, fazer atividade física, que são os bem magrinhos, né? Acha que só vai ter resultado porque a galera fica vendo os bodybuilders, a galera, os grandões tomando os O potão. único suplemento que assim, vai ajudar na hipertrofia mesmo é trembolona, testosterona, durateston, Nossa, entendeu? né? Os Esse negocinhos. suplemento, sim. Tudo com onda aí. Os famosos Danoninho, né? Foram até mais veneno. aceitados Os agora. veneno. Os negocinhos. Os venenos. Cardio antes ou depois do treino? A gente falou, né? É? A gente falou, né? Jejum. Ah, não, jejum. Treino, não. A gente tá falando do cardio. Treinamento cardio. Antes ou depois do treino? Recomendação. Então, depende do objetivo, do foco, mas com prioridade pós-treino. Legal. Então, se você... A não ser que a pessoa só vai treinar fazendo cardio. Né? Se é um dia que a pessoa só vai fazer cardio, ela vai fazer o treino de cardio. Mas a prioridade, principalmente para quem tem pouco tempo, faça o treino de musculação e deixa o cardio para depois. Faz o treino de musculação com qualidade, com eficiência, aquece no primeiro equipamento que você vai fazer e deixa o cardio para depois. Show de bola, show de bola. Engravidou. Deve parar de treinar? No Só caso se o médico pedir. Mas o primeiro passo para quem engravidar é vá no seu médico, peça a liberação do seu médico, ele liberou, continue o treino normalmente, gente. Eu treinei até minhas 38 semanas para 39, o médico autorizou desde o começo, então vai muito de condição física da mulher. Não faça sem autorização médica, lógico, as academias também não permitem sem atestado médico, o médico tem que autorizar, mas não deixe de treinar, a mulher tem que se cuidar porque é importante na gestação. Essa é pro Leandro, hein? Esse agora eu que vou perguntar, meu. Ah, quero saber. Essas histórias aí que o cara depois dos 40 começa a cair de produção, isso é mito ou é verdade?
Qual produção? Produção no treino, produção na vida, produção da vida do cara. O cara começa a cair, Acho que ele tá falando cai de forma. cabelo, fica com meio cegueta, né? Assim, Também começa a ficar não é meio só o homem, broxa. é o ser humano, né? Talvez muitas pessoas jovens não tenham ouvido falar da fita cassete ou da fita de VHS. Mas a reprodução celular ela é igual. Então, uma pele firme é uma pele que tem bastante produção de colágeno, que tem proteínas que estão se reproduzindo rapidamente ali. Então, por exemplo, a pele descasca, não descasca um pouquinho? Pô, você está ali, se você coçar aqui, sai um pouquinho, dá uma descamada. O jovem, essa reprodução celular é muito rápida. Então, por exemplo, as células dele se reproduzem rapidamente. Só que chega uma determinada idade, isso é muito genético. Mas vamos lá, vamos chutar 25 anos, essa reprodução celular vai começar a cair a qualidade. Então, as células elas se reproduzem igualmente. Uma irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa, que é irmã dessa. E aí entra aquele lance da fita cassete. Quando você chega numa certa idade, essa reprodução ela nunca vai ser mais igual a essa célula. Ela vai ser um pouquinho menos eficiente. Né? Então pensa que essa aqui era 100% eficiente. Quando você passou dos 25, 26 anos, as células estão se reproduzindo com 98% de eficiência, vai envelhecendo, até que chega um ponto, por exemplo, na velhice, em que ela está se reproduzindo mais devagar e com menos eficiência. E isso, quando a gente fala de célula, nós estamos falando de tudo no nosso organismo. Todos os nossos órgãos, os nossos tecidos são constituídos de célula. Então, a tendência é que todo o seu organismo, de fato, vai ter uma queda da rentabilidade de todos os processos envolvidos. Mas você pode retardar isso através do quê? Pô, por isso que não adianta. Acabou? Não, é bateria. Entender. Por isso que você tem que cuidar desde quando você é jovem. Não adianta você achar que vai chegar aos 50 anos de idade. Não, vou arrebentar aqui quando eu chegar aos 50. E tudo aquilo que você já perdeu. Então cai o rendimento? Cai por conta dessa questão da reprodução celular, mas você minimiza. Tem muitos estudos, inclusive tem a ganhadora do Prêmio Nobel, que se eu não me engano é de 2017 ou 2018, que ela fala dos telômeros. Né? Então ela mostrou que um estilo de vida saudável retarda o envelhecimento e retarda diversos processos que envolvem essa questão de você... Inclusive eu ouvi foi um médico que falou assim que já nasceu o ser humano que vai viver 150 anos. Já nasceu o tipo de ser humano. Que a tendência... Que até por 4 décadas atrás era comum a expectativa de vida 50, 60 anos. Hoje já está 70, 80. O problema é assim, como ele vai chegar aos 50? Ele vai chegar um cara capenga indo toda semana no hospital, tomando diversas medicações para vários problemas de saúde que ele vai ter, ou ele vai chegar bem e morrer de uma hora para outra? Bem para falar, e Você aí, entende? doutor, qual que é a minha nutrição para o meu treino? Essa é a diferença Essa é a de você diferença. ter uma Sim. saúde, sabe? Você pode... Porra, você acha que isso é qualidade de vida? Eu chegar... Não, eu vivi até... Chega lá no céu, bate lá... Não, viveu até quanto? Não, vivi até os 90. Desde quando você era um médico? Não, desde os meus 55, eu tive vários problemas de saúde, eu vivi no médico tantas vezes por semana. E às vezes você vai chegar um outro que se cuidou mais, que vai ter ido poucas vezes ao médico. Que tá correndo maratona com 95 anos. Longevidade é uma questão muito relativa, porque ela vai depender de como vai ter sido a sua qualidade de vida durante esse tempo, né? O cara aí dos 20 até os 30 tá chapando o globo, Ah, verdade. fumando, perdendo noite. E aí. E ele acha que ele vai reaver o que ele perdeu, não é assim que funciona, não. Isso aí, Não, gente. não tem Então, jeito. Vamos deixar pro próximo episódio que tem calma bastante coisa. O Leandro vai ter Quer que fazer uma responder. coisa? Ele vai ter que responder. Não, uma deixa aqui. pro próximo, tem Quer tantas deixar? ali. Guarda Não, essas. mas tem que Tem ficou bastante. aquela que mandaram lá pelo Instagram lá. Que Manda aí. Vai entendi. ter que responder. Aí teve a Que perguntinha, né? Quer dar uma olhada aqui pra ser. Não, pra é a dica do fazer? pré-treino. É a dica do Ah, pré-treino. dica do pré-treino? Boa. Dicas de pré-treino pra galera. Dica de É dica pré-treino. de pré-treino e se tapioca é melhor do que os pães da vida. Vamos lá. Eita, essa eu quero ver, porque eu como tapioca pra caramba. Tapioca e pão são dois alimentos que têm alto índice glicêmico. Tá? Então, assim, as pessoas perguntam o que é melhor, um ou outro. Então, assim, qual que é a diferença? Os dois têm alto índice glicêmico, mesmo se for o pão integral. O pão integral e o pão branco tem um índice glicêmico igual. Você consumiu ele, pega aquele aparelhinho de medir glicemia, você vai medir daqui 40, 50 minutos, vai estar elevada do mesmo jeito.
Às vezes as pessoas pensam que consumindo a tapioca tá tudo ok. Não, agora eu sou saudável porque eu estou consumindo tapioca. Ah, não sabia disso aí não. Tapioca também eleva a glicemia, e bastante. Olha aí, caindo tipo assim, o No Papai ponto do- Noel não existe, gente. Ele está falando isso agora. entendeu? Mas assim, a diferença qual que é? Tapioca não tem glúten. E tapioca não tem processo de fermentação. Então, assim, para celíacos, né? Para pessoas que têm intolerância ao glúten, para pessoas que têm doenças autoimunes, para as pessoas que têm alguma sensibilidade ao glúten, é interessante a tapioca, porque ela não vai ter o glúten. Tá? Mas em questão assim de ser, ela não é proteica, ela tem é puro açúcar, é puro amido ali. Então, a tapioca ou o pão, depende o glúten te causa algum problema, você tem alguma doença autoimune? Se você tem, vai dar tapioca. Se não tem, aí o que vai mandar se um é mais saudável ou não, é que você vai pôr junto. Põe ovos, põe um pouquinho de aveia, entendeu? Mas em si os dois têm alto índice glicêmico com a diferença que o Não outro dá pra tem lotar de glúten. mortadela com manteiga, né? Não, aí nenhum não vai adiantar. Poxa vida. E não dá pra colocar um queijinho. Agora pra acabou. derreter. Não vai ter diferença. Não vai. Pão não. integral com suco de uva natural. Olha aí. Uma fatia de queijo com mortadela. Na Eita, chapinha tipo ainda. aquela do Mercadão lá, do É. Mercadão Municipal lá. Mas também não é uma fatia, né? Mas também não é um veneno, entendeu? Né? Não é um veneno. Tipo, se você é uma pessoa que... Porque assim, existe aquela questão... Vocês já ouviram falar de nutricionistas que chegam assim... Pô, eu estou falando categoria, desculpa. Pulando, não estou falando de ninguém. Eu estou falando que tem profissionais da saúde que chegam e falam assim... Não, gente, tudo bem comer um pouquinho de tudo. Depende. Chega para um fumante e fala assim... Tudo bem, um cigarrinho de vez em quando. O fumante... Se a pessoa... O cara que é viciado em chocolate... Se você der um pedacinho de chocolate, um bis... Por que chama bis aquilo? Porque a maior parte das pessoas tem que devorar a caixa. Né? Você não chamaria bis, chamaria Uno. É isso aí, boa. Então, assim, depende da pessoa. Se a pessoa tem compulsão alimentar, essa historinha romântica de um pouquinho de tudo não vai funcionar com ela. Aí você tem que avaliar. Né? Então, é tudo uma questão de avaliar. Por isso que tem que ser muito individualizado. Às vezes o que dá certo para Cecília não dá para mim, o que dá para você não dá certo, entendeu? É polêmico, hein, Hélio? É muito conteúdo, né, cara, pra gente aprender em relação à saúde. E qual né? era a outra pergunta pra gente? Tinha o pré-treino. Do pré-treino. O que você indica de pré-treino? Somente pra quem treina no período da manhã mesmo. Vamos pensar assim, qual é o período que a pessoa entende como pré-treino? Né? Você pode se alimentar com pré-treino, ele vai ser 1 hora antes do treino, 2 ou ele vai ser 4 horas antes do treino? Então o horário é o principal. Porque quanto mais próximo você está do treino, menos tem que ser pesada a sua digestão, os alimentos que você vai consumir. Então, por exemplo, vamos supor, eu almocei meio-dia e eu vou treinar às 5. Pô, do meio-dia às 5 eu vou sentir fome. Então, assim, só que eu vou conseguir me alimentar só 1 hora antes do treino. Então, nesse caso, aí é interessante você mandar uma fonte de carboidrato mesmo. Então, pode ser banana, pode ser a tapioca, sabe? Pode ser o pão integral também. Nesses casos vai funcionar. Se você consumir, por exemplo, já não é tão indicado proteínas e gorduras, muita densidade. Por quê? Proteína e gordura são alimentos que vai exigir mais a sua digestão. Então, com 1 hora, pode ser que essa proteína ainda esteja sendo digerida. Aí você vai ficar, rotando no treino, você vai ficar com o estômago pesado, sabe? Às vezes, dependendo do treino intenso, né, você pega lá, se você, nesse dia você chega para a treinadora, hoje eu tô no pique, hein, meu? Ela vai arrebentar e você pode até vomitar. Então, por quê? A nossa digestão pode levar de 2, carnes pode levar 6, 12, 18, 24 horas para ser digerida, para sair do seu organismo e tal. Caramba. Então, 1 hora antes do treino, privilegia um pouco de carboidrato com alto índice glicêmico, carboidrato mais simples, até uma colherzinha de doce de leite às vezes funciona, né? Se é anterior a isso, então, por exemplo, eu vou treinar daqui 3 horas. Aí você pode ingerir uma proteína, um carboidrato complexo cairia melhor. Então, por exemplo, pega lá a tapioca, põe uns 2 ovos mexidos, quiser põe um pouquinho de um temperozinho, alguma coisa, funciona. O que você tem que entender no pré-treino é a questão da digestão. Então, facilite sua digestão quanto mais perto você está do pré-treino, ou quanto mais perto você está do treino. Né? Perto do treino não pode ser coisas muito pesadas. Mais distante do treino, aí você pode colocar proteínas, algum tipo de gordura,
porque você não vai ter problemas digestivos, não vai ficar pesado no treino e também Legal. não vai ter hipoglicemia. Qual que é a substância que tem no pré-treino, além da cafeína? Que Cara, o deixa o corpo formigando, Ó, às vezes toma aquele falando de treino. suplemento, né? Porque esse, geralmente quem causa isso é a betalanina. É? Tem colega meu que fala assim, ela me arrepia o pescoço, né? e mim assim, arrepia aqui. Se eu tomo a betalanina, ela arrepia aqui. Cara, Só que assim, a betalanina, ela não é um pré-treino energético. No Brasil, a Anvisa a regulamentação da Anvisa é muito rígida em relação aos pré-treinos nacionais, né? Então, no máximo que a gente tem ali é a cafeína. Tá. Se você pegar um pré-treino, por exemplo, nos Estados Unidos, se for lá e conseguir trazer é um pré-treino que assim, dependendo da quantidade que você tomar, você sai Homem-Aranha nas paredes, velho. Pesado, Então né? aqui a gente tem um controle. Então esse formigamento, geralmente a composição tem betalanina. E a betalanina, ela tem uma atuação semelhante da creatina. Então ela nem é um pré-treino, assim, sabe? Entendi. Se você quer um pré-treino, um suplemento legal para pré-treino, é aquele que vai ser a base de cafeína. É a própria cápsula de cafeína, pode ser. E até uma dica. Meia hora antes do treino, se você tomar o próprio café muito forte, ele serve também como Tá. como A taurina estímulo. serve? É esse componente também? Um pouco, só que a taurina em compensação, a lado com a cafeína, ela é bem mais fraca. Tá. Mas ela também um pouco. Hoje o apelo dos energéticos é muito isso, né? A taurina, né? O energético, aquele que você toma mesmo, ele tem tipo 80 mg de cafeína. Eu acho que é muito pouco para você usar o energético como pré-treino. Entendi. Você pegar uma cápsula das menores, você vai ter 200 mg, 240 mg. Pô, legal, meu. Vamos gravar esse próximo Vamos, a episódio gente só sobre aborda. suplementação, essa parte Vamos. que, meu, vai dar aí mais ou menos 1h30 de conteúdo, é bem legal. Vamos sim. Que aí, cara, né não, Hélio? Certo? Ah, com certeza. Então, Eu gostei estamos bastante encerrando desse por aqui. episódio. Pô, hein? muito Fez legal, cara, fotos muito aqui, legal. Fala do seu Instagram. Faz o jabá, né? negócio do vídeo do, Faz o jabá. do rolê da tapioca, é um vídeo que você já fez no seu Instagram. Acho que é importante você divulgar. Show, pode falar para essa câmera aqui, ó, pra galera que tá acompanhando, que vai acompanhar a gente, né? Visita lá o meu Instagram, é nutri.leandronioli, 2 L's e I no final. Então lá eu dou bastante dicas, principalmente relacionadas à saúde, e às vezes eu quebro alguns mitos da nutrição ali. Então é um conteúdo bastante interessante para você que quer se informar sobre algumas questões que muitas vezes ficam com dúvidas, né? Porque as pessoas veem em uma fonte e falam outra coisa, em outra fonte tem um outro viés. E aí eu, baseado em evidência, procuro tratar esse assunto buscando o que a gente tem de estudos. Então confere lá. Nutri.leandronioli. Boa, Cecília, divulga suas redes sociais aí também, pra galera. Bom, me segue lá no Instagram, sou a Cecília Lopes Personal. Lá eu dou bastante dicas de treino, de exercício, tiro bastante dúvidas também da galera. Motivo muitas pessoas a terem mais qualidade de vida, que eu acho que esse é o papel fundamental do educador físico, além de instruir, também de motivar todos a terem qualidade de vida. E é isso, segue a gente, acompanhe e vamos fazer mais conteúdos como esse, né, Leandro? Com certeza, cara. Gostei pra caramba. Leandro, Mas quero é o agradecer a visita aí, cara, de coração. É um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo, né? E a gente fluiu muito bem, foi muito Show de legal. bola. Cecília, obrigado também aí por compartilhar um pouco do conhecimento. É sempre bom, né, meu? A gente ouvir de profissionais. A produção tá mandando mensagem aqui falando, cara, tô tendo uma aula. E a produção é daquela geração, né? É a geração de verdade. hoje aí que, dos vintão, né? Tem aqueles vintão que tem a cabecinha boa, né? Exatamente. Foi, tem mas eu vou pessoa falar, tem uma o cara geração que é boa. jovem hoje, meu, aproveita a juventude que a genética vai ajudar demais. Pô, Nossa, o resultado que um cara que aos 40 começa hoje e que uma pessoa jovem começa é muito mais otimizado do jovem. verdade. Tá no ápice dos hormônios, né? Pô, fica a dica aí, viu, produção? Fica a Fica a dica, dica. Os músculos. Não precisa tá nem no ápice. hormonizar, meu. Ixi, Nossa, tá natural, na melhor fase, tá na vai melhor fase. longe natural. Não precisa chegar ali na academia e alguém falar de Danone, não precisa ir na onda não, tá? Cuidado, é uma cilada. Só colocar a Vacilado. anilha e meter bronca. Show de bola. Gente, valeu, brigadão. Fechou. É isso aí, valeu, Cecília. Tamo junto! Até a próxima. Mais próximo aqui.